né? Se você quiser ter um casamento próspero, uma empresa próspera, não tem para onde correr. O ambiente, ele vai arrastar você, né? Todo desafio traz uma semente que, se plantada, gera um resultado maior ou igual ao desafio vivido. Eu preciso entender como liderar esses processos e essas pessoas para que eu comece a merecer ganhar mais. Você é o tipo de cliente que você atrai. Se você só está tendo gente, cara, que está negociando com você, brigando por preço, falando para você baixar, porque você também não investe caro em você. Se você não for capaz de investir para mudar a tua vida, quem dirá o teu cliente, né? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na MinasCast uma das maiores referências quando o assunto é transformar médicos e empresários no Brasil. Não só médicos, empresários de maneira geral. Só para você ter ideia, esse cara que está aqui comigo é fundador do Grupo X1. Ele construiu um ecossistema que ajuda clínicas médicas a crescerem com estratégia, gestão, marketing e tornar a operação parruda dessa galera, tá? Ele já gerou mais 150 milhões de reais em resultado para médicos em todo o Brasil. É autor do best-seller A Arte de Vender Sem Vender e Os Segredos da Clínica Milionária. E defende uma filosofia que eu gosto muito, a do médico 1%. A ideia de que sucesso não é apenas faturar mais, mas construir um negócio que permita viver bem, cuidar da família, da saúde e ter liberdade, que é o sonho de todo mundo que assiste aqui o AminaCast. Ele tem uma frase que resume muito de forma como ele enxerga os negócios de uma maneira toda, que é: na vida ou você tem razão ou você tem resultado. Forte isso, né, galera? Diego, meu irmão, seja muito bem-vindo aqui ao MinaCast. Que alegria estar com você aqui, meu irmão. Diego sempre muito carinhoso, recebendo a gente. Teve recentemente no Alquimia Empresarial. Cara, que alegria ter você aqui com a gente. Você que tem construído resultado na vida de clínicas médicas, empresários, né? Eu te vi lá atrás ter uma ascensão como empresário, passando por diversas áreas e hoje ajudando médicos de todo o Brasil. Cara, que alegria ter você aqui. Você é um cara que me inspira muito. Teu modelo de negócio, tua visão de mundo. E, cara, é uma alegria te trazer aqui no MinaCast para poder compartilhar um pouco desse teu conhecimento que tem transformado a vida de tanta gente, né? A gente fala de clínica médica, de empresário, mas as vidas que são impactadas porque aquele cara que está ali na clínica médica, que se torna o doutor do seu negócio, ele tem virado a chave e ajudado tantas pessoas, né, Diegão? Seja bem-vindo aqui ao MinaCast, irmão. Muito obrigado pela apresentação. Legal. Vamos começar aqui fazendo uma pergunta aqui. Eu queria muito que você falasse para a galera aqui. Quem é o Diego Gil? De onde ele veio? Como que você se tornou esse Diego Gil que a galera da internet conhece? Você tem milhares de seguidores, gente que te acompanha, que te segue há muito tempo. Conta um pouquinho quem é o Diego por trás dos bastidores aí. O Diego Gil, ele, como qualquer pessoa de uma classe média baixa, vamos falar assim, foi estimulado a fazer faculdade, a estudar muito. Porque quem estuda muito um dia vai ser uma pessoa de sucesso. Eu estudei muito. Meus 32 anos eu ainda estava morando na casa da minha mãe, né? E isso não é muito prazeroso socialmente falando, você não é bem visto. E quando eu decidi dar um passo maior, isso em 2017, no finalzinho que eu fui morar sozinho, 9 meses depois eu estava rompendo uma relação que na época eu tinha, de mais de 4 anos. Eu já morava junto e eu me vi numa condição de, aos 33 anos, 2018, uma dívida. Quando eu vendi aquela loja de suplemento lá, eu fiquei eu tinha uma dívida de quase 30 e poucos mil, que era um empréstimo para minha mãe, para minha madrinha, e também de caixa uns 5, 10 mil reais com essa dívida nas costas, que foi o que me sobrou ali. E um Sentra 2009, 6 anos comigo, 120 mil quilômetros rodados. Então, assim, a gente tem mais dívida que patrimônio, que valeu 23 mil na época aquele carro. Um ano e meio depois eu tinha feito meu primeiro milhão. Aí eu falei, putz, como Um ano e meio depois? Aí eu fui morar naquela cobertura maravilhosa lá, que é aquela vista 360 lá no Recreio. Aí tu fala, cara, o que foi isso? Né? E eu acredito que a maior parte das pessoas, quando está buscando sucesso, elas falam que querem, mas elas não querem. E o que fez a diferença para mim, muito, muito, muito mesmo, foi pensar o seguinte, cara. Eu uma vez estava vendo a minha mãe falar assim comigo, e a minha mãe é uma psicóloga de muito, muito, muito sucesso assim, em termos de competência técnica. Não enriqueceu. E uma vez eu perguntei para ela, eu falei, mãe, por que você não ganhou muito dinheiro, ficou rica? E ela me olhou com um olhar assim doce, mas para quê, meu filho?
Mamãe é feliz com o que tem. Isso em 2017. Eu tenho a casinha pequena que eu morava com ela, 69 metros quadrados, um banheiro, mas acolhe a todos com amor. Eu tenho aqui meu carrinho, que é o mesmo até hoje, um Ford Ka 2011, o único dono, que agora eu tô querendo trocar para ela, mas é difícil ela querer. E ele me leva para todos os lugares. Eu não preciso de mais para ser feliz. Aquilo ali, eu achava o máximo e acho até hoje, mas aquilo tinha uma crença do tipo, eu quero morar numa boa casa, não ter um bom carro, ir em bons restaurantes. Isso me faz então uma pessoa menor? E talvez inconscientemente ou não, a minha renda foi igual a dela. Eu tinha aquilo que eu tinha para viver, às vezes ficava negativo, mas não era ali muito meu lugar, eu voltava para o zero. Mas se eu começasse a subir, cara, não sei, o universo parece que não gostava de mim, né? Então o carro quebrava, o cachorro ficava doente, alguém vai precisar de dinheiro, e você não conseguia viver além do básico. Então eu acredito que em primeira instância, né? Se você pergunta para as pessoas, são 3 frases importantes que fazem um homem ter sucesso. Primeiro, você quer, e a maioria vai falar que quer ser milionário? Lógico. Quero. A pergunta é, por quê? E o porquê nunca é claro. Se não for claro é porque você não quer. Mas se você tem um porquê forte, a ponto de sustentar o desafio do crescimento, ok, você vai para a segunda pergunta. Eu consigo, ou seja, eu tenho as competências, a habilidade necessária para dar esse passo? Consigo por causa disso, eu estudei isso, eu sou bom de venda, eu sou bom disso. E o terceiro, bicho, é o que derruba todo mundo, que é, eu mereço isso mesmo. Uau. Eu mereço porque a minha mãe ainda tem lá o carrinho 1.0, será que eu morar aqui nessa cobertura, nessa casa, eu estou sendo digno? Será que eu não tenho que ajudar todo mundo? Será que você começa a entrar num conflito consciente ou inconsciente de acreditar que você romper com isso vai quebrar seus valores? Seus amigos vão deixar você de lado. Claro que vão. Diego agora é rico, só quer andar em restaurante chique. Diego agora não sai com a galera que só quer fazer dieta. Não importa, você quer ser acima da média. Você vai ser escorraçado pelos medíocres que inconscientemente vão puxar você para baixo porque não podem aceitar. Exatamente. Você, com as mesmas condições, conseguir resultados diferentes. E aí quebra exatamente na lei do 1%, número 4 das 10 que rege a minha vida. Na vida ou você tem razão ou você tem resultado, ponto. Cara, essa frase é muito boa, cara. E é verdade, as pessoas buscam razão para tudo que elas fazem, enquanto elas deveriam ter a mente aberta para mudar esse resultado da vida delas, né, cara? Que louco. Pois é, cara. E assim, eu criei, na verdade, né? Como é que você fez a mudança, né? Vamos pensar assim, as pessoas me perguntam muito. Cara, eu criei uma visão, que é a vida 1%, ele fala assim, eu preciso investir em mim. Eu estava quebrado, eu estava saindo de um relacionamento, estava estranhando isso. E eu senti, eu falei, cara, eu preciso evoluir mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Foi ali que eu criei o conceito que hoje eu chamo de rotina 1%, de começar a acordar cedo. Naquela época não era 3 e pouca da manhã, era 4h57, eu lembro, meu relógio tocava. Eu pegava a minha cachorrinha na época, a Tina Talentina, que está bem velhinha hoje, cachorra adotada. Eu vi você brincando lá. Foda. Aquela... Se emocionou pra caramba, né? Mano, eu me emociono. Vou falar dela Faz aqui. Faz parte da trajetória. Tua virada, da trajetória. Né? Bicho, exatamente. Agora eu entendi a tua emoção. Lógico que é um animal, mas tem um motivo mais forte aí na tua vida, né? E aí assim, cara, eu pegava ela, eu sentava na cama, com dívida, visualizava eu vivendo todo o sucesso que eu mereço. Via tudo, via Porsche, via cobertura, via eu me vestindo elegantemente, estando em bons restaurantes, vivendo aquilo tudo. E eu saía, bicho, chega a me emocionar, se eu deixar, vou embora. Cara, e eu saía da cama você assim. Tá em casa, irmão. Puta, mano, a cachorra no meu colo assim, eu botava do lado, saía para ir treinar. Eu queria viver aquele troço todo dia. Eu treinava, voltava, trabalhava sozinho. Eu me filmava, eu editava, eu produzia, eu fazia tudo. Eu voltava no final do dia e descansava, tinha um ritual de desacelerar para que você dormisse na hora certa, que difícil para empresário não é acordar cedo, é dormir cedo. Isso é disciplina que pouca gente tem. Isso é loucura. Mas isso fazia diferença. Desafio para mim, tá? Isso fazia diferença para mim. Diego, vamos ali, não sei o que lá não, cara. Minha hora de dormir. Hoje, por exemplo, normal é 7h50 quando não tem nenhuma entrega. Eu vou para a cama, mas para tentar buscar desacelerar e ali umas 8h20 já está indo dormir. Cara, não é fácil. Socialmente você não é muito bem visto. Sim, sim. É uma loucura, né? Mas é um estilo de vida, né? A nossa vida, ela é feita por decisões, né? São decisões que levam a gente para o lugar que a gente quer. Sim. Então, você desenhou a tua vida para estar onde você está e dentro da regra do 1%, como você falou, é fundamental você seguir aquilo que você acredita, né? E você falou uma coisa muito certa, cara. O empresário ele não tem o desafio de acordar cedo, porque ele tem o sangue no olho para poder vencer. Mas o desafio é a hora de dormir. Isso faz toda a diferença para a qualidade de vida que esse cara vai levar, inclusive no dia seguinte, né, cara?
E essa é uma das coisas que me fez, como a gente estava falando, ir para o golfe. Não é sobre você ser forte e entregar tudo que tem. É sobre você desacelerar para que você tenha o melhor daquele movimento. Pensa numa faixa preta lutando, cara. Ou um profissional de boxe, ele não está socando desesperado. Não tá. Ele está ali, ó, esperando o momento certo para mandar um jab, para dar um cruzado, para dar um hook. Então, assim, é sobre você manter a calma diante do caos. Eu tenho hoje um trabalho terapêutico de performance empresarial, de mentalidade. É um cara que só atende empresários, milionários, bilionários no mundo. E ele me traz um conceito sobre maturidade que eu gosto muito para o empresário entender o que é essa maturidade que leva ao sucesso como consequência. Maturidade nada mais é, Léo, do que a capacidade da gente tolerar frustrações. O empresário que não quer se frustrar, ele não arrisca. Ele não arrisca, ele vive ali no limiar. Como o mercado financeiro, tu não quer arriscar? Deixa o teu dinheirinho ali na renda fixa. Agora tu quer voar mais alto? Você vai ter que incorrer em riscos administráveis, como diz meu amigo Tchulio, que eu aprendo muito com ele. Aliás, sigo as orientações dele para os meus investimentos. No último podcast. Que irmãozão. Sabe muito. E um ser humano extraordinário. Ele é. Então, assim, cara, a minha visão é sobre a autossuperação. Então, todo desafio, como diz Napoleão Hill, para mim, ele fala naquele livro do Mais Esperto que o Diabo, eu gosto dessa frase do tipo, todo desafio traz uma semente que se plantada e gera um resultado maior ou igual ao desafio vivido. Só que ela tem que ser plantada. E plantar é germinar, é cuidar, é esquecer o tempo, é entender que já deu certo e continuar fazendo. Quem quer resultado imediato é a pessoa que está ansiosa, é o empresário que não dorme, é o cara que deita na cama e começa a pensar em um monte de coisa. Ele não dominou ainda. Uma das coisas que eu falo muito importante, Diego, nós temos uma imersão de negócio chamada A Mina, né? Quero muito que você participe um dia. Com certeza vai ser muito especial para ti também e te receber lá também mais uma vez. E uma das barreiras maiores que eu percebo no dono de negócio é que ele não tem a mentalidade preparada para crescer o negócio dele. Ele tem muitas vezes até a ambição de chegar lá, mas ele não tem todas as competências comportamentais, não tem todas as competências empresariais. Eu divido em 3 coisas que eu trabalho dentro da nossa imersão A Mina, que é inteligência empresarial, e aqui a gente vai trabalhar um tripé, que eu chamo de conselho, que é a direção certa, sabedoria, que vem ligada ao conhecimento, e conexões certas. E lá a gente trabalha a inteligência das emoções, né, que é toda a parte comportamental, e inteligência espiritual. Então, o empresário que está no início de jornada, ele está muito focado em produzir resultado e ele não traz essas competências que você falou. Né? Se vocês prestarem atenção aqui, o que o Diego trouxe, o que virou a chave dele? É a mentalidade. E muitas vezes o cara não está preparado para rampar o negócio, ainda que ele tenha competências para chegar lá, porque ele não tem a mentalidade certa. O que você acha disso? Você está certíssimo, mas hoje eu nem gosto de falar mentalidade. As pessoas confundem isso com motivação, cara, eu confundo isso com o seguinte, meu irmão, você não consegue dormir no horário. Você se olha no espelho, às vezes você não gosta do que você está vendo e você não consegue algo que só depende de você, ter disciplina para acordar, treinar, se alimentar bem. Eu não vou chamar isso de mentalidade porque talvez isso não soe legal para você, mas isso é um conceito de disciplina. Disciplina mostra que você domina as suas emoções. E o homem escravo das emoções é um homem fraco. É um homem que titubeia. É um homem que, se por um acaso o mercado vira, ele fica nervoso. Léo, eu vou abrir aqui, eu não tenho vergonha de falar e posso abrir números também. Eu estou há quase 2 meses sem meu Instagram com mais de 1 milhão de seguidores, você sabe disso. Vai retornar judicialmente, ele já acionou. Vou fazer uma pergunta aqui, inclusive, disso depois. Eu vou falar a real. Eu sou um cara que eu vendo muito organicamente, porque eu gosto de vender quem eu sou antes do que eu faço. Eu não fico ofertando nenhum programa meu, nenhum serviço no meu Instagram. Eu falo sobre o que eu penso, os valores que estão por trás da minha vida. E nessa brincadeira ali no meu Instagram, que eu gosto de falar com as pessoas, a gente tem ali, o meu maior funil de vendas é orgânico. Eu posso falar em números, entre 500 e poucos, 700 e poucos mil por mês ali. Uau. Só que eu estou 2 meses sem isso. Então imagina o prejuízo que eu estou tendo. Imagino, cara. Isso é ruim? Nesse momento, no curto prazo? É lógico. Mas a frase que eu acabei de falar da semente. Acabei de entrar em outro negócio, que eu procrastinaria, que eu não faria. Entrei num outro funil de vendas pelo tráfego, de uma forma diferente do que eu já tenho também, que já funcionava. Então você se mexe. Não adianta, você não vai aprender sobre o sucesso no sucesso. Você aprende no desafio. Na adversidade. Na dificuldade, cara. É ali que você...
conhece a ti mesmo. Essa é a diferença, cara. Cara, que maneiro, Diego, Porra. que maneiro. Então, você que está do outro lado, está acompanhando a gente, se você está vivendo um momento de adversidade, pega isso que o Diego está falando. É exatamente aí que está nascendo, como ele falou, as sementes, se você não desistir, que vão trazer um sucesso equivalente ou maior. É isso, né, Diego? Com toda certeza. Você conhece a história do semeador da Bíblia muito bem. Você tem que cultivar, tem que estar no solo fértil, você tem que fazer acontecer, cara. Focado lá na frente, mano. Quem olha no curto ali, não tá vendo nada. Léo, uma matemática clara. Hoje é dia o quê? 27? 27. Então hoje faz 27 anos, 4 meses, 10 dias que eu treino sem faltar uma semana. Aliás, uma semana foi o máximo que eu já descansei. Eu nunca faltei mais de uma semana na academia. Eu nunca faltei. Isso significa o quê? Eu penso a médio, longo prazo. Mas adoro um resultado rápido. Adoro entrar numa dieta na segunda, 15 dias depois as pessoas não entenderem o que eu fiz. Seja para crescer, seja para secar, porque eu sou movido a resultado. Então as pessoas às vezes confundem essas duas coisas. Ou você fica correndo só atrás do dinheiro e você não sabe construir um negócio que cresça e você fica escravo do curto prazo. Ou eu estou querendo construir o perfeccionismo que você falou que você teve e superou, e eu não consigo fazer o caixa que muda a minha vida. Exatamente. A gente precisa jogar nos dois pilares. Diego, uma coisa muito interessante também, que o nosso querido T. Harv Eker, ele fala que a maneira com que você faz uma coisa é a maneira que você faz todas as outras coisas. O que eu percebo no mundo dos esportes e que vem para o mundo dos negócios? Quando eu olho grandes esportistas, vou dar um exemplo, Ronaldo Fenômeno. O cara, poucas pessoas sabem, mas ele é um fenômeno nos negócios. Quando a gente vai olhar, por exemplo, o Gustavo da natação, dentre tantos outros, é a mesma coisa. E quando a gente vê uma pessoa extremamente disciplinada no treino, na dieta, eu percebo que ela traz essa mesma facilidade para também executar nos negócios, né? Então, trazendo o que o nosso querido T. Harv Eker falou, a maneira que eu faço uma coisa é todas as outras coisas. Você percebe que a disciplina, ela lá nos esportes, ela te trouxe a mesma facilidade. Não falo facilidade, mas a disciplina para também rampar teus negócios? É uma boa pergunta. Eu falo isso por quê? Porque a galera que me segue, eu sempre falo da importância de você ter o seu tempo secreto. Eu tenho uma máxima, né, Diego? Antes de você falar, desculpa, eu te interrompi. À vontade. Tá? Que é primeiro Deus, é o seu tempo secreto com Ele, é o tempo de conexão, e alguns pode ser um tempo de meditação na parte da manhã. Segundo, cônjuge, terceiro, filhos, quarto, trabalho, ordem de fatores altera o produto. Eu procuro trazer isso para a minha vida também. Né? Acordo de manhã, tenho meu tempo secreto, vou para o meu treino, me alimento muito bem, e eu percebo que quanto mais eu acelero nisso, mais eu modelo isso para dentro dos meus negócios também. Eu vivo isso e falo isso também. O que você pensa disso? Eu vou tão longe nessa questão do cuidado consigo mesmo, na imagem que se passa, que eu, em primeira instância, não vejo como confiável uma pessoa que está completamente fora de forma. Mas isso é um erro. Como assim, Diego? Porque eu preciso conhecer se ela já está buscando um movimento de saída daquilo. Porque a forma física retrata o passado dela. Sim. Mas talvez agora ela já esteja diferente. Mas com uma conversa você já consegue entender isso. Eu gosto da pessoa que, sim, ela está até num desafio na saúde, mas ela está fazendo. Eu tenho gente assim na minha equipe. Eu fiz agora uma competição, todo mundo fez biopendância sexta-feira. Ah, é? Né? Tô liderando, mas, mas a gente tem 4 semanas também que vai ter uma meta. Para quê? Para estimular a saúde das pessoas. É lógico. A disciplina, sim, me fez chegar aonde eu cheguei, mas chega um momento que pouca gente vai compreender isso, que a disciplina atrapalha pra caramba, cara. Claro. Mais. Ué, o cara disciplinado, ele sofre de um mal, que ele gosta de acordar um dia na hora certa, na ordem certa, fazer tudo perfeito, treino e tal. Nada sai da rotina, ele é uma máquina. Se ele perder o horário mesmo, se ele por um acaso alguma coisa se desfez ali no meio, ele começa a acreditar que aquele dia já não vai ser um bom dia, porque ele não é perfeito, você começa a se tornar um cara muito, muito adoecido pela disciplina, e você não chegou num conceito, que é o conceito do 1% que eu falo, ter a disciplina de sair da disciplina. Puta, isso é difícil, cara. Qual que é o momento? Por isso que eu não estou usando hoje para vir aqui, mas eu uso minha pulseira UP, eu metrifico os meus dados de recovery, respiração, variação cardíaca, para eu entender. Hoje eu tive 44% de métrica, não é bom, é amarelo, é para eu ter um treino moderado. Eu faço um treino moderado. Eu respeito como o meu corpo está mostrando que eu estou naquele momento. Uau. Porque é exatamente o que eu faço na minha empresa, ou seja, eu só posso acelerar aqui no tráfego pago se as métricas, meu CAC máximo está sendo respeitado, quão mais eu posso pagar por ter uma call de venda.
quanto que eu posso pagar no máximo por um cliente. Eu não decido quanto eu boto em tráfego, nem é o gestor que decide, é a métrica. E na minha vida não é diferente, a gente analisa dados. Quem não analisa dados não gerencia o negócio, cara. São os nossos KPIs, né, cara? Exatamente. É isso aí. Com toda certeza. Tem que ter dado, tem que ter métrica, senão você é levado ao seu psicológico e o seu psicológico te trai. A cabeça é falha. Esse é o problema das pessoas. Sim. Eu gosto sempre de brincar com o empresário, né? Eu falo para ele assim, imagine se eu te desse uma Ferrari e parasse ela aqui agora, né? E colocasse aqui qualquer carro básico zero. Só que tem um problema. A Ferrari está sem marcador algum. Está sem marcar combustível, temperatura e etc. Né? Todos os dados aqui. E por outro lado, tem aquele carro ali que está com todos os marcadores funcionando. Né? E eu falo, você tem um objetivo, você vai ganhar 10 milhões assim que você chegar com esse carro em São Paulo. Qual carro você optaria em pegar? 100 indicadores. Naturalmente, se você for sábio, você vai pegar o outro carro, que está marcando tudo, você vai abaixar, você vai conseguir chegar em São Paulo. Né? Então, muitas vezes o empresário, Diego, eu trago sempre essa metáfora, ele tem um excelente negócio, ele tem ótimas conexões, mas ele não cria bons indicadores para o seu negócio. Né? Inclusive, no último Alquimia Empresarial, que é o nosso grupo de negócios, ano passado a gente faturou 160 milhões, a gente trouxe essa visão, o que você participou lá conosco, né? De criar indicadores. Né? Então, todo mundo tem que ter indicador de performance. Tem que ter indicador para várias áreas. Cada negócio é diferente, cada negócio tem seu indicador. Mas ele é fundamental. E para a vida, medir isso é muito interessante, Diego. Diego, vou continuar aqui fazendo uma pergunta bem bacana para você. Cara, por que você escolheu dedicar a tua carreira justamente para médicos e o que você enxergou nesse mercado que a maioria das pessoas não via? Fala um pouquinho disso para a gente. A vida do médico é muito difícil. Mais do que as pessoas pensam. O médico é visto como topo da cadeia alimentar na população. E sim, não é fácil ser médico. Eles merecem, sim. Eles têm uma profissão muito bonita. O cara, para chegar até ele rala. Pô, cara, o cara estudou pra caramba. O cara abdicou de muita coisa, muita vida social. E esse é o desafio. A maturidade profissional do mercado de trabalho, a maturidade social, ele não teve. Ele esteve numa faculdade, entendendo como ele pode maximizar a segurança. Evitar que o paciente viva a risco. E, de repente, quando ele viu, depois de muitas formações, às vezes mais de 10 anos de estudo, ele se bota numa posição de empresariar a si mesmo. Então, quando ele vai fazer isso, ele primeiro, ele não faz ideia, ele investiu muito tempo e dinheiro para chegar lá, contrata às vezes uma agência de marketing, que ele também não sabe analisar, não sabe que é um CAC, não sabe nada, é facilmente enganado, começa a ter imprevisibilidade de faturamento, tem muito problema, muita gente tomando muito ansiolítico por aí, casamento que se desfaz, por quê? Também não teve tempo de viver uma relação. Só estudou, depois foi para plantão, virou escravo, pegou o plantão, comprou uma BMW, comprou uma casa, deu uma entrada, aí ganha 30, 40 mil de plantão. Vida de escravo, vida difícil, encarando problema todo dia. Ah, mas você ganha 30, 40 mil. Meu irmão, não é fácil. É que as pessoas não têm essa noção. Tem gente que tem que enriquecer no caos para entender que a vida do cara não é fácil. Então há uma grande imaturidade empresarial e até de vida, e até num relacionamento, e até um diálogo construtivo com o filho, com a mulher. Então, assim, quando eu comecei a conversar com essas pessoas, eles não têm para onde recorrer. Porque um médico não pode falar, minha vida tá foda, tá difícil, mas irmão, tu ganha, sei lá, mano, só 1% do Brasil ganha mais de 28,5 mais ou menos. Tu ganha mais que isso. Como é que você vai reclamar? O cara sofre em silêncio. E a vaidade? O médico, ele olha para o lado, ele olha para o outro lado, ele tem que estar bem pelos pares dele, é uma pessoa que dificilmente pede ajuda. Eu comecei a entrar na vida desses caras. Eu falei, cara, meu irmão, deixa eu trocar uma ideia com você. Você é médico, você não cuida da tua saúde? Porra, é essa? Cara, isso é muito comum, né? Não, e outra, é comum, mas não é normal, mas é comum. E faz uma pergunta pros caras, meu irmão, se tu tivesse aí, ó, 3 manhãs só pra você, o que você faria? Cara, não sabe. Não sei. Nunca nem pensei nisso. Eu falei, cara, por quê? Loucura, né? Só sabe trocar tempo por dinheiro, só sabe... Então, assim, não para aprender a honrar até o legado que ele deixou. Então, quando eu vi essas dores... Eu falei, cara, eu preciso ajudar essa pessoa. Eu não quero só a prova social do dinheiro, que aliás é muito fácil. Todo negócio que a pessoa pode viver razoavelmente de indicação, é fácil você escalar. Porque não tem reunião de briefing e debriefing semanal, não tem um acompanhamento de marketing e vendas, não tem realmente metas assertivas que gerem remunerações variáveis da forma que, cara, você no final do mês consegue brigar com o teu time. Não tem uma cultura organizacional, não tem nada, cara. Só que
é um pessoal que muitas vezes acaba sendo vitimista. Eu contrato minha secretária, eu peço para ela fazer, mas ela não faz nada. A culpa, né? Mas ele fala, meu irmão, você tem exatamente os colaboradores que você merece, os pacientes que você merece. Fica quieto, entende isso, porque vai mais uma frase forte que é a sexta lei do 1%. Na vida, aquilo que você tolera é o que você tem. Ponto final. Então você aprende a ter humildade para entender que você não sabe ser empresário, senta na cadeira de empresário e aprende, ou você pode reclamar em outro lugar. Aqui não é lugar de reclamar. Aqui é lugar de fazer. Então, assim, e aí tem muita gente que não vai gostar de mim, não vai achar que eu estou correto, e ok. Tá tudo bem. Mas eu gosto dos resultados que eu tenho quando a pessoa fala, cara, o Diego me fez me dar o valor do meu tempo, o valor da minha vida. E hoje sim, eu estou faturando mais de 500 mil, mais de não sei quantos. Por quê? Ele viu que aquilo ali virou uma consequência, pô. Quem você tem que se tornar para se tornar esse médico, esse empresário? Qualquer negócio é igual para mim, Léo. O que você tem que ver todo dia e toda semana? É só isso. Toda semana eu estou revendo tudo. O que foi semana passada, pontos fortes, pontos fracos. A linha para essa semana, vamos embora. Passa a semana toda. Qual é a meta de venda orgânica? Qual é a meta de follow-up? Qual é a meta de indicação? Qual é a meta de venda do tráfego? Qualquer negócio assim, cara. Legal. Tem algumas variações, ok. Mas se você não está fazendo isso, você não está tocando nada. E isso me incomoda, porque é a família do cara que vai embora. Meu irmão, segundo semestre de 2024, quando era muito presente até nas escolas iniciais de venda, que eu gerava muita particularidade com as pessoas, eu lembro que eu salvei 6 casamentos ali, cara. Era a mulher do cara que às vezes trabalhava, Diego, olha, minha filha está sentindo falta do fulano, conversa com ele, mas não fala que eu te falei, não. Aí eu chamava o cara, meu irmão, vamos trocar uma ideia. Pá. É legal isso, só que você vê, cara, em troca de um ego, de uma vaidade, se destrói uma família. E o cara lá no fundo, ele é medroso, muita preocupação com o que os outros vão pensar. Então ele não consegue se expor na internet direito, porque ele tem medo de parecer blogueiro. Aí ele quer ser técnico. O próprio CRM, ele abomina qualquer tipo de marketing. Cara, é uma sacanagem, né? Claro, cara? O pessoal, o discurso tá lá, cara. Aí você chega a blogueira lá, fala o que quer, sem nenhuma implicação. Isso é revoltante. E o pior de tudo, Diego, que eu vejo, né? A gente também no nosso grupo de negócio, nós temos muitos médicos que já passaram por nós, mas uma coisa muito interessante, o próprio amigo de profissão denuncia o cara. Pô, que sacanagem. São os caras que mais sacaneiam. Não, brincadeira. Não, ali é difícil, cara. É difícil porque eles têm medo de falar e ser julgado. Muitos deles, não falam todos, lógico. Eu conheço grandes empresários nesse meio também que se desenvolveram. Só que a questão é, eu vou fazer um conteúdo, por exemplo, eu sou um cirurgião, eu vou explicar como é que funciona uma mastopexia em L aqui na clínica, ninguém quer saber desse troço. Não quer saber. Eu quero saber o seguinte, cara, porra, uma pergunta básica que eu falo, meu irmão, chega no teu Instagram, eu sei porque eu tenho que escolher você como médico e não outra pessoa. Como é que eu faço isso? Não é contando a sua história, que pouco me importa, porque eu não sei nem se você vai me ajudar, muito menos saber sobre a sua consulta, que eu não sei por que eu escolheria você. Muito menos tendo uma imagem, quem sou eu, do tipo, né, crossfiteiro, tenho um cachorrinho Lulu, pai de 2 filhos. Porra, mano, pode ter esses posts todos, mas o que representa você ali? Eu vou te dar um exemplo. Então vamos supor, qualquer tipo de formação, vamos falar de programa de emagrecimento que está em alta. Eu sou um médico de emagrecimento, vamos pressupor isso. Aí tá lá. Você vai entrar no meu Instagram, eu vou estar olhando ali para você e vou falar assim, vamos lá. Tudo bem, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está querendo ter uma mudança no seu corpo, ou está sem disposição, sem libido, você quer mudar, você quer estar melhor, você quer se ver com mais felicidade. E vamos combinar, eu no seu lugar vou ser sincero, como é que você faria para tomar essa decisão de escolher o profissional certo? Eu teria muita dúvida. Tem muita gente hoje no Instagram postando antes e depois, técnicas com nomes bonitos. Eu vou falar para você 2 coisas, só 2 coisas, que eu quero que você preste atenção na hora de tomar essa decisão, para você achar a pessoa certa que vai transformar a sua vida, para você não ter efeito sanfona, para você não ter, né, o que você talvez já teve na vida, um dia um grande resultado, olha como é que eu estava bem em 2018 e não voltou mais. Preste atenção no que eu vou te falar. E não importa mais o que eu vou falar. Eu me importei com a pessoa na pergunta mais difícil. Como é que eu faço? Eu estou com essa dor. Quem eu escolho? Como é que eu faço? Eu não quero escolher errado. Então, isso é entender sobre dor e desejo. A pessoa tem essa dor e tem esse desejo. Então, se eu começo esse vídeo falando dessa forma, a pessoa vai olhar e vai falar, pô, legal esse cara. Ele entende o que está acontecendo dentro de mim. E não é nem só o que eu falei, é como. Eu estou falando informal, cara. Eu não sou medicator, eu não estou aqui, olá, eu sou o Dr. Diego Gil. Não. É diferente agora. A vestimenta combina? Não, tem anão sob medida. 1% um relógio bacana, uma abotoadura. Por quê? Conversa com o quê? Com os meus valores. Eu adoro isso. Eu não faço porque eu preciso, eu faço porque eu gosto. Mas eu sei que a pessoa que está me vendo, assim como ela olhar num layout de um restaurante que ela nunca comeu, ela consegue perceber assim, aquele lugar ali parece bom. Comida deve ser boa, atendimento deve ser bom, preço não parece ser o mais barato. E é isso que eu quero.
Eliminar a pessoa que já está pensando em preço, porque não é a pessoa que está olhando para o valor. Então tá tudo bem, olhou para mim e vai achar, você deve ser caro. Claro, porque eu sou bom, o mais barato nunca vai ser... o pior nunca vai ser o mais barato, o melhor, quer dizer, nunca vai ser o mais barato. A embalagem ela é muito importante, né? Não é, a comunicação não é isso, você que sabe bem de PNL, 55% linguagem não verbal, Sim. 38% tom de voz, que não pode ser uma coisa que é um padrão uniforme, chato, 7% é o conteúdo, então as pessoas compram quem você é, depois do que você faz. Essa que é a visão. E ontem na palestra me perguntaram isso, até respondi isso nos meus stories. Diego, o que você acha de arquétipo? Respeito o estudo, acho bonito, acho legal, acho que você deve entender como a construção dos símbolos influencia as pessoas, sim, mas não ser escravo de um arquétipo para deixar de ser você. É lógico. Eu tenho que ser o governante, eu só posso falar assim. Não, eu não posso contar muito da minha jornada, porque o herói não combina com o cara que está lá no topo, isso aqui é... Não, meu irmão, eu quero ser eu. As pessoas se prendem muito a modelos de marketing, deixam de ser elas, né? Exatamente. Concordo plenamente. Exatamente isso. Galera, você que está nos acompanhando aqui, você que é da área médica ou você que é empresário, entenda como todos esses princípios que a gente está conversando aqui podem mudar o teu negócio, né? Aproveita, encaminha agora esse podcast para alguém que precisa estar vendo com a gente, precisa virar a chave no seu negócio, tá? Diego, já vou emendar aqui numa outra pergunta. Você acompanha muitos médicos, muitos empresários dessa área, né? E existe um padrão que se repete entre aqueles que realmente crescem, tem um negócio que rampa, e aqueles que não crescem. Você já percebeu um padrão existente? Fala um pouco pra gente sobre isso, Diegão. Total. Pergunta inteligentíssima. Qual que é o padrão que está por trás dos médicos que têm sucesso daqueles que ficam só pedalando? O médico que tem sucesso, ele já entendeu uma coisa. Ele é humilde de perceber que ele não tem processos que controlem o time de vendas dele. Ele não entende de marketing, mas ele já percebeu o seguinte: eu preciso entender como liderar esses processos e essas pessoas para que eu comece a merecer ganhar mais. O médico que não sai do lugar é o cara que está desesperado para fazer dinheiro. É o cara que vive de indicação. Quem vive de indicação tem previsibilidade de caixa, porque o cara até que vive de indicação, ele não tem uma política de indicação, sim, ele torce e às vezes sim, é um bom médico. A maioria, eles são bons, cara. E aí eles ficam injustiçados porque tem alguém faturando mais que é pior, que é mais jovem e tal. Mas o que faz a diferença é ele lidar com algo que ele vai ter que ter coragem de investir na imprevisibilidade. Como? A maioria deles paga agência de marketing que não sabe fazer um trabalho. Marketing que nem sequer conversa com vendas para saber o que está funcionando. Que nem sabe dizer por que bota aquele valor em tráfego, é só um chute. Então, assim, não tem mínimo. 95% dos médicos que eu falo, o tráfego não funciona, mas ele está pagando ali 2, 3, 4 para uma pessoa, agência que não dá resultado, para mudar. Aí se você for falar um valor de um profissional melhor e você falar para ele assim, meu irmão, com menos de R$200 por dia você não performa nem o mínimo para você analisar se está funcionando ou não. Ponto final. Mas eu vou ter que, sei lá, imagina, eu vou ter que pagar, sei lá, 6, 8 mil reais num cara bom. Mais 6, 8 mil reais de tráfego. Meu Deus, são 12 a 16 mil reais por mês, eu não tenho esse dinheiro. Faz isso com um cara bom no primeiro mês que esse dinheiro retorna. O prejuízo oculto do cara é maior. O dinheiro que ele deixa de ganhar pela estratégia errada que ele está fazendo por não estar fazendo corretamente é muito maior, cara. É muito maior, mas é infinitamente maior. Só que ele não entende, então ele está o quê? Traumatizado. Sabe o que é isso? Síndrome da mulher traída. Sabe qual é a síndrome da mulher traída? Não, a mulher maravilhosa, querida, ela foi lá, se entregou para um cara, um cara desenrolado, traiu. Ela ficou triste. De novo, traiu, ela ficou triste. De novo, aí quando encontrou o cara, gente boa ali, mas tá magoada, não funciona, não acredito mais. O cara com tráfego pago é exatamente igual. Só que ele não entende que ele está gastando muito mais ali naqueles 3 mil de tráfego para 3 mil do cara, 6 mil, que por ano são 72 mil, ele perde 72 mil, rifando o dinheiro dele. Então ele tem medo de dar o passo. Então assim, cara, ou o cara entende que ser empresário é você entender como domina o seu negócio. Se você está me vendo aqui, quer que eu prove que você não entende de marketing? Eu provo aqui agora. Desculpa, tem alguns que vão até entender. Você não sabe se o dinheiro que você investe vai para sua conta de anúncios. Ele sai do seu cartão de crédito, pode estar indo metade para fazer os seus anúncios, e o cara que está aí cuidando do seu tráfego pode estar botando a outra metade para um anúncio dele ou para outro cliente. Você nem sabe olhar isso. Pensa só no que eu estou te falando. É o seu dinheiro. Cara, que loucura, né? Não acontece, eu já vi acontecer, e mais de uma vez. Que loucura. Uma coisa interessante, você falou sobre a síndrome da mulher traída, é muito comum, não só na área médica não, tá, Diego? De maneira geral.
já quando os empresários caminham, vêm para o meu grupo de negócio, uma das primeiras coisas que eu ouço deles é: já investi tanto em tráfego, já investi em tantas agências, já fez isso. Falei, cara, ser empresário é saber administrar a frustração. É entender que pelo mesmo caminho você não vai mudar o resultado. Então é importante você testar novas modalidades, né? É uma das coisas que a gente tem dentro do nosso grupo de negócio, que é o Alquimia Empresarial, é acompanhar esse cara para que ele não tenha o erro. Muitas vezes o cara ele tem medo de tomar essa decisão sozinho. Então, vai para um grupo de negócios, participa de um grupo onde você tem a oportunidade de ter alguém que tem resultados maiores, é o caso do Diego, é o nosso caso aqui também, e que podem dar a mão a você para que você não erre da mesma maneira, porque errar da mesma maneira não é inteligente. O empresário tem que ter a capacidade de errar diferente até acertar. Você fala isso mexe comigo por dentro. Pensa o seguinte, o empresário que não tem uma pessoa olhando o negócio dele de fora, de uma posição perceptual diferente, nunca vai ter um negócio dele maior que a própria crença dele. É isso aí. Isso é um fato. E eu, pessoalmente, também, na minha vida pessoal, da mesma maneira. Eu não estou falando que é fácil você investir um dinheiro em algo que talvez você já investiu errado e não teve retorno. Ou que você mesmo não se comprometeu em fazer. Mas se você não consegue romper com isso, você não vai chegar em outro lugar. Até porque tem uma frase ali que eu gosto muito, que a primeira vez que eu fui investir em mentoria mais alta no início de 2020, eu também fiquei com medo, cara. Eu sei o que é você, caramba, se eu não voltar, esse dinheiro é muito para mim. Aí o cara me falou só uma coisa. Eu vou te fazer 2 perguntas. Você é bom no que você faz? Eu falei, muito. Ajuda as pessoas muito mais do que eu entrego. Eu me preocupo com o ser humano. Beleza, outra pergunta. Você se incomoda quando você vê um cliente que é o seu cliente ideal? Você sabe que você ia transformar a vida e o negócio desse cara comprando de outra pessoa, pior que você, que está pagando, e ela paga mais caro para essa pessoa, e você está aqui, se sentindo injustiçado. Isso te incomoda? Eu falei, é verdade, eu fico puto com isso. Então grava essa frase, garotão, escreve aí. Você é o tipo de cliente que você atrai. Se você só está tendo gente, cara, que está negociando com você, brigando por preço, falando para você baixar, é porque você também não investe caro em você. Crença de merecimento, pode ser ressonância energética, como você quiser acreditar. Mas se você não banca por você antes, você não merece que o cliente chegue até você. Por isso que eu falo, você tem um cliente que você merece. Cara, que loucura, né? Que loucura. Se você não for capaz de investir para mudar a tua vida, quem dirá o teu cliente? Né? Você acaba atraindo o semelhante para você. E isso não só na área empresarial, não, na vida como um todo, né? Eu sempre falo, a gente atrai muitos empresários, né, que veem o modelo da família que a gente tem, né, que se inspiram em nós, quando eu falo eu e a Bárbara, né, e muitos falam, Leonardo, eu queria ter um casamento como o teu, eu queria viver isso. Eu falo, cara, a primeira coisa que você precisa mudar é o seu ambiente. Né? Se você quiser ter um casamento próspero, uma empresa próspera, não tem por onde correr. O ambiente, ele vai arrastar você. Né? Eu estudei engenharia, vetor força, né? Então, o vetor força, por mais que o cara queira mudar, e tem muita gente acompanhando a gente aqui, Diego, tá bem intencionado. Quem está assistindo um podcast quer mudar de vida, né? Então, eu me lembro lá na engenharia, na faculdade, quando a gente queria ir para um ponto, você fazia o desenho do vetor força, você está querendo mudar, você está querendo ganhar mais dinheiro, você está querendo ter um casamento melhor. Mas o seu melhor amigo, ele tem um vetor oposto. Ele é o cara que fala da traição. O teu outro melhor amigo é o cara que está falando em ser funcionário público. O outro cara vota naquele outro partido lá que não quer nada com empresariado, com crescimento. Estou aqui para falar de partido político não, mas é verdade. Né? Então, como você bem intencionado vai crescer. Então, os ambientes, eles formam a gente. Isso mudou a minha vida, tá, Diego? Desde a época da mineração de ouro, quando eu era engenheiro somente e decidi empreender nessa área, a primeira coisa que eu tive, sempre fui um hábito leitor desde muito cedo. Desde moleque, eu aprendi, vim de uma família muito simples, eu aprendi que o quê? O que mudaria a minha vida, eu tive essa sacada. Não era aquele ambiente que eu estava. Então, o primeiro acesso que eu tive foi mudar a minha vida através de leitura. Né? E eu me lembro que o primeiro livro que eu li na minha vida, olha que louco, Bênçãos e Maldições. Mal sabia eu, mas eu estava aprendendo sobre mentalidade com um princípio bíblico. Né? E aquele livro mexeu muito comigo. Cara, como mexeu? Porque eu entendi que a nossa palavra tinha um poder grande, né? Depois eu fui aprender através de física quântica, a formação do nosso pensamento, a nossa percepção de vida está muito ligada ao que a gente pensa, né? Então, isso foi me trazendo para novos ambientes e para eu ver uma vida de maneira diferente. Então, inclusive, quando eu não tinha toda essa carga de realinhamento de vida,
mas eu tinha essa visão da ambiência, eu fui para um ambiente onde tinham outros empresários, eu não era empresário ainda, mas comecei a caminhar naquele meio. Né? E ali eu conheci um cara que me levou para a área de mineração de ouro e ali a gente cresceu aquele negócio. Então, como é importante a gente mudar o ambiente, né? Como é importante você do outro lado quer vencer na vida, quer ir mais longe, estar em ambientes que prosperam. Por exemplo, você é da área médica, você é empresário, você precisa ter essa visão de mudança de ambiente. Quantos foi importante para você, Diego? Você passou por vários ambientes também, né, meu irmão? Fala um pouco para a gente sobre isso. Léo, eu vou contar uma história que você vai entender a importância do ambiente. Eu tenho um primo meu que mora em Minas Gerais, e ele foi criado aqui no Rio. Na época do passado, cara que ia pra baile funk, qual é, meu irmão? Tá ligado? Tá maluco, compadre? Pá. Caraca, sotaquezão, carioca, né? Forte. Uhum. O cara ficou, isso tem um tempo já, ele ficou uns anos lá e quando eu fui falar com ele, ele, ô Diego, como é que você tá, ué? Tudo bem? Tudo certo? Eu falei, pô, para com essa porra. Você tá falando assim, nada contra o sotaque, mas é muito diferente. Aí ele fala, mas cara, eu não percebo isso. E os caras aqui me chamam de carioca porque meu sotaque também é diferente. Ou seja, o sotaque, cara, é exatamente a resposta do ambiente. Você não percebe, já cara, você está sendo influenciado por isso. E, logicamente, novos ambientes, cara, requer você conhecer novas pessoas que vão te dar novas ideias, que você vai vir com novas ações e você vai ter novos resultados. Eu não consigo ficar perto de gente, cara, que vai chegar, o Brasil tá fã, a política tá não sei o que, eu sei que tá. Irmão, eu vou focar no que é bom. Meu irmão, aqui não tem terremoto, aqui não tem maremoto, eu vou fazer o que tem que fazer, eu gosto do clima daqui, Rio de Janeiro é maravilhoso, vamos morar nesse negócio, me recuso hoje a ir para São Paulo, só por causa de dinheiro, tô fora, nada contra. Cara, São Paulo é um lugar de gastronomia que dá um banho aqui, de pessoas para você ter uma mentalidade de troca que dá um banho aqui, mas eu prefiro ficar aqui com o meu campo de golfe, com a praia, com a minha família, onde tem valores para mim. Então, qual que é a questão, cara? Eu sim, daquela galera, eu não falo com praticamente ninguém, e eu nunca falei para ninguém me procurar. Só que quando você senta e você vê as pessoas se vitimizando, eu não quero estar perto de quem não assume a responsabilidade pelos próprios resultados. Loucura. Eu não quero. É isso aí. Só que assim, o difícil é as pessoas falarem a verdade. Então, cara, não, tá foda, tal. Né, Diego? Falei, cara, que é verdade? Não, não acho que tá foda, não. Acho que tem oportunidade de crescimento pra caramba. Eu não tô falando que a política é melhor, porque não é. Eu não tô falando que isso também, de uma certa forma, não é uma coisa que eu gostaria que fosse diferente, mas não é uma variável que eu mude, cara. Sim. Então, assim, eu vou focar naquilo que eu posso mudar. Eu quero falar de novas ideias, eu não quero falar dos problemas. Eu quero entender assim, o que você está criando para sair daí. Porque se você não está trazendo nenhuma ideia para fazer diferente, para de reclamar do que você tem. Cara, loucura, né? E engole esse troço e guarda para você. Porque não vem vomitar em mim, não sou lata de lixo, porra. Que loucura. Não tem paciência para isso. E as pessoas, aí o pessoal, pô, o Diego tá... Não tô, cara, eu tô querendo te puxar. Bora junto? Vamos crescer? Bora fazer? Quem que vai querer fazer? Cara, a loucura que você está falando. O que você está falando é tão louco, Diego, que quando eu comecei essa minha mudança de vida em diversos aspectos, eu me lembro que eu tenho um irmão amado, uma pessoa que eu amo muito, que eu chamei, cara, vamos por esse caminho, vamos para cá. E ali eu entendi que aquele cara não iria. Um grande irmão, um grande amigo, até hoje eu amo muito, mas não tem para onde correr. Quando a gente muda, a gente vai para ambientes diferentes e naturalmente as pessoas à sua volta vão mudar. E isso é muito bom, tá? Eu sempre falo pro cara, começa a mudar de ambiente. Você que nunca mudou, você que está sempre nos meios locais, não tem buscado essa ascensão, tá? Mas é um trabalhador, é um cara que quer ir além no seu negócio, está trabalhando demais na sua empresa. Falo, vá para ambientes que te constranjam. Como assim, Leonardo? Começa a fazer mudança em ambientes onde as pessoas são mais inteligentes que você. Busca esses lugares, vá para restaurantes onde você naturalmente não iria. Cara, troca as tuas roupas. Eu sempre falo isso, inclusive na mina, muda a tua roupa, tá? Você não precisa mudar todo o teu guarda-roupa de uma vez, mas tem uma roupa mais cara, você coloca ali, você se sinta merecedor daquilo, sabe? Crie prêmios para você que vão te tirar daquele status quo, porque isso faz parte da mudança da nossa visão de mundo. E eu sempre gosto de trazer isso, né? E quando você muda de ambiente, quando você tem essa postura, é muito importante. Eu, por exemplo, eu acompanho os empresários, né, que caminham conosco na Alquimia, e é muito interessante você ver o cara chegando às vezes com uma roupa simples. Não há problema nenhum se vestir simples, né? Mas por conta daquele ambiente ele começa a se vestir melhor, ele começa a falar melhor, ele começa a faturar mais, ele começa a ter uma visão de negócios diferente. Por quê?
Será que ele teve uma aula diferente? Não, só o fato de você estar no ambiente. Então eu vejo que o empresário ele deixa muito dinheiro na mesa quando ele não muda de ambiente. Né? Até hoje eu busco ambientes onde eu sou o menor da mesa. Eu sei que isso virou uma frase clichê, né? Mas eu busco ambientes onde eu esteja aprendendo, onde eu esteja me conectando com gente, para que eu possa ir para um próximo nível, porque sempre existe um próximo nível para a gente poder. E quando a gente fala um próximo nível, novamente, não é uma frase clichê, é porque quanto mais a gente amadurece e cresce, mais pessoas a gente pode ajudar. Com certeza, cara. Eu vou falar uma coisa, Léo, assim, o maior medo do ser humano não é o medo do fracasso, é o medo da grandeza. É exatamente isso. Se eu saio para almoçar com a minha mulher, assim, com a minha mãe, assim, não é num dia normal, porque eu gosto de me sentir bem. E eu não vou estar em ressonância com quase ninguém aqui no Rio de Janeiro. As pessoas não se vestem assim. Então eu estou indo para um nível que as pessoas vão até falar mal, vão apontar, mas eu estou num nível que para mim, assim, eu estou escolhendo, tá me sentindo bem, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu quero estar aqui. As pessoas vão apontar, vão te julgar, vão poder falar que eu quero aparecer e qualquer coisa, mas para mim, cara, é a minha realidade de aceitar a minha grandeza. Uau. Pegar um celular e filmar. Cara, legal, realidade de aceitar a tua grandeza. Sim, olha que sacada, galera. Isso é uma frase de Nelson Mandela na década de 90, e ainda tem aquela questão, você num grupo, você se apequena para que o outro não se sinta inseguro quando você traz a sua realidade, você retroalimenta aquela corrente. Quando você quebra e fala assim, não, meu irmão, você pode mais. Vambora, não é isso. Você traz o cara para cima e a pessoa começa... Eu quero estar perto de pessoas que eu possa olhar para elas, que elas estão brigando por elas. Entende? Então, assim, a roupa para mim, ela fala muito sobre a pessoa. E não é só pelo preço. É você entender assim... Eu banco tá sempre na minha melhor versão. Existe uma coisa que eu gosto de fazer, eu fazia num treinamento meu antigo, que é pega suas roupas de ficar em casa, dá. Pega as roupas que você vai sair e fica em casa. E para sair, compra uma roupa nova. Tem uma meta para você bater todo mês e comprar. Se você nunca fez um terno sob medida, faça. Cara, que louco. Isso é uma experiência. Mano, isso é uma experiência que faz você se sentir outra pessoa. Porque fica, cara. Você botar um terno que encaixe em você, feito para você, que você testou uma vez, 2 vezes, você olhar para uma abotoadura, você botar aqui, eu tenho a marquinha de 1%, que é escolher o forro de dentro e tal. É uma arte que faz você olhar e falar, eu sou merecedor disso aqui. Você sabe qual foi a vez? Desculpa te cortar, Diego. Nós temos no nosso grupo de negócio um alfaiate, que é o Tiagão. Lolo, filma e manda isso pro Tiagão, tá? Ele é alfaiate. Cara, ele virou para mim e falou, Léo, ele participou da minha imersão à mina, ele me viu vestido. Eu não tinha um hábito de me vestir com roupa de alfaiataria, né? Botava um terno legal e tal. Ele falou, Léo, você vai mudar em todos os sentidos da sua vida. Eu falei... Ele veio pro meu grupo de negócio, aí eu fui lá. Eu fiz uns 8 ternos sob medida. Diego, cara, quando eu subi no palco, quando eu olhei no espelho, eu falei, onde estava esse cara, meu irmão? Monstro, é outra pessoa. Cara, Tiagão, obrigado, você fez essa revolução na minha vida, meu irmão. Ele me ajudou a mudar com isso. Então, hoje no grupo, pra você ter ideia, a galera passa por ele para fazer o quê? Uma camisa sob medida, uma calça sob medida. Tem que ter, pô. Porque a importância de você estar bem. Porque quando você está bem, tudo à sua volta melhora. Cara, fantástico. E assim, olha só, Léo, existe um conceito para você vender para o alto padrão que é chamado de Quiet Luxury. Quiet Luxury. Não é mais aquela questão de você vestir o terno da Armani, mostrar não sei o que da Gucci e tal. Não. Sob medida é silêncio. Onde é que está o detalhe? Olha, esse botãozinho aqui, ele solta. Normalmente num terno pronto, não solta. Então o cara olha e fala, o cinto não se usa. O pessoal fica brabo. Vai lá, vai ver lá meu amigo Alexandre Taleb com umas referências de moda também no Brasil. Tu não vê ele usando cinto, tá tudo bem, eu não falo que é errado. Mas um terno sob medida que ele encaixa na tua cintura, esse terno aqui não tem nem espaço para cinto. Você tem uma abotoadura do lado, um ajuste. Cara, é uma outra sensação e conversa com outro público. É essa que é a questão. É lógico que eu não estou falando para as pessoas deixarem de ser quem elas são. Eu tenho o hábito de pobre, que eu falo assim, o pobre que cresceu, ele gosta de carro. Eu gosto de ter carro. Eu já tenho 4 carros, e se deixar eu compro mais. É gastar dinheiro, né? Cara, eu quero viver isso. É importante. Eu olho para os carros, eu vejo a minha jornada. Eu não vejo o carro. Eu vejo a sensação, eu quero ter um SUV, eu quero ter um elétrico, eu quero ter uns carros esportivos. Eu gosto disso. Isso não é porque eu preciso vender mais, como o Golf. Não é porque eu quero aparecer, é porque eu vivo uma vida idiosincrática. O que é idiosincrasia? É você viver nos próprios termos. É uma petição endógena, é sobre o que vem de dentro de mim, é sobre respeitar a intuição. Por isso, quando você vai falar aqui, Diego, eu vou te fazer algumas perguntas, eu falei, cara, faz o que você quiser, eu tô aqui para entregar
o meu melhor. E se a gente fosse fazer isso aqui amanhã, ia sair respostas diferentes. É lógico. Porque o dia é diferente. E essa sensação que você é de verdade é o que vende hoje para uma pessoa que está entendendo que o mundo hoje é sobre inteligência artificial, automação, é sobre um negócio que você não tem que participar. Eu tenho negócios assim que eu não entrego meu tempo, ganho dinheiro. Mas uma coisa que está rara é a conexão humana olho no olho. Exatamente, cara. Cara, isso faz a diferença. Cada vez mais distante. Total a diferença. É olhar, dar o que de mais importante você pode dar para algo, para alguém, a qualidade da sua presença. É como está aqui agora. Eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer. Cara, eu tô aqui. Presente momento, né? E isso, Léo, olha só que interessante. É o que me fez jogar golfe, hoje sem culpa. Jogar todo dia, basicamente de segunda a sábado. Pelo menos 2 a 3 horas. No início, culpa. Tinha que estar trabalhando. Pô, olha só, esse mês às vezes está mais desafiador. Tinha merecimento. Uau. É o que eu gosto. Eu tô lá, eu tenho que estar lá, vivendo aquilo. Aquilo faz eu entender que eu sou merecedor de dizer não para a pessoa que não merece meu tempo. Naqueles cafés, vamos tomar um café? Não, não vamos tomar um café. Porque tomar um café para mim é você querer talvez falar alguma coisa que você está buscando no meu conhecimento. Sim. Aí eu te dou 2 opções. Uma é de graça e outra é paga. Qual que você prefere? Não, mas qual que é a diferença? Ué, a de graça é simples, é uma coisa objetiva, mas que vai ajudar você a dar uma acelerada. E a paga é muito mais profunda, é cara, mas ela vai transformar a sua vida. Qual que você quer? Ah, eu quero a grátis. Tá bom. Paga a cara e aprende a se transformar. Ponto. Muito bom. Acabou, cara. Mano. Exatamente. É difícil dizer não para as pessoas, elas acham que tomar um cafezinho é normal. Não, cara, é o meu tempo. Cara, incrível, né? Como é que pode, né? Tem muita gente hoje que quer a solução pronta de uma hora para outra e que não teve toda essa mudança de mentalidade e que não percebe o quanto isso é importante, quanto isso é caro, né? Quanto é cara a tua evolução, quanto foi cara a tua evolução para você chegar onde está para simplesmente fazer isso. Eu tenho essa opção hoje, eu faço essa ajuda voluntária no meu lugar de fé hoje, ajudando pessoas, né? Empresários de uma forma muito natural, e eu tiro esse tempo lá. Lá é o meu tempo de doar, é o meu tempo de entregar. E eu selecionei esse tempo para isso. Mas fora isso, obviamente, quando o cara vem para o nosso grupo de negócio, ele investe um valor alto, mas ganha alto com isso. Né? Mas você sabe uma coisa, que eu vou deixar uma sugestão, porque eu não conheço todo o teu modelo de negócio, seu grupo é fantástico. Eu fui lá palestrar, uma energia maravilhosa. Sim. Você construiu o ambiente mesmo, de valores. A primeira coisa que você trouxe para mim foi o valor do casal, da família, valores divinos, tudo que você vê que são suas bases mesmo. Eu acredito muito nisso. Só que, cara, eu acredito na filantropia, acredito. Mas eu, no teu lugar talvez, eu ia falar assim, cara, faz alguma coisa que seja mega ultra barata, mas para a pessoa assumir que ela vale. Ela está investindo nela através de você, para a crença de merecimento mudar. Eu tinha por muito tempo um programa de 29 por mês, 49 por mês, 99 por mês, não importa. Mas que a pessoa não tem 29, 49 reais por mês para se transformar ou aprender, é ela mentira. E eu tenho medo de atrapalhar a pessoa com as coisas gratuitas. Por isso que hoje também eu faço treinamentos, às vezes, para médicos, que eu cobro R$98 para ficar ali 2 horas com o cara e entregar uma coisa gigante. Mas é para quê? Só para o cara se comprometer. Legal. Eu acredito que o dinheiro é balizador de comprometimento. Não, eu concordo com você. É que tanto concordo que a gente tem um clube de negócio chamado Golden Club, que é para o cara que não tem condição financeira, mas ele pode dar um primeiro passo, R$97. Pô, maravilhoso. E o cara vai para um grupo de negócio, lá tem em torno de 30 pessoas com alto resultado dentro do nosso negócio, né? E que ensinam eles o que eles fizeram. Maravilhoso. Fora isso, ele está ali para fazer negócio. Então foi a nossa forma de ajudar o cara que quer dar um primeiro passo, não tem condição. E fora, obviamente, né, no meu lugar de fé, eu criei esse espaço, né? Que é um espaço que eu fui chamado para estar ali ministrando, onde a gente ministra fé, direção, conselho, mas de uma forma totalmente filantrópica, né? Entendi. Diegão, vou te fazer mais uma pergunta aqui. Por que você acredita? Por que você acredita que ainda tem médicos com medo ou com vergonha de se posicionar? E de onde será que vem esse medo dessa galera? Porque eu vejo muito médico fera, cara. Eu muitas vezes vou em grandes consultas, né, com grandes médicos, eu vejo o cara lá travado, irmão. O cara excelente tecnicamente, o cara muito bom. De onde você acha que vem esse medo? O que você acha que leva esse cara a não querer se posicionar, meu irmão? Léo, o médico ele é condicionado a um momento de transição
onde as pessoas acreditam que é um Instagram que faz o médico agora, o médico bom, ele tem que estar no Instagram. É claro, se a gente não conhece uma pessoa, a gente tem que sentir se ela vale a pena. Se eu fosse um cara solteiro, tivesse conhecendo uma mulher falando dela tal, algum momento eu ia falar, Léo, é ela aqui, ó, é essa mulher, olha de quem eu tô falando. A gente olha, se você quisesse me apresentar alguém, se eu fosse solteiro, você ia falar o quê, Diego? Tua amiga minha, gente boa pra caramba, olha ela aqui. O Instagram, cara, é uma sensação de você pelo menos perceber assim, o que eu sinto dessa pessoa. Então, assim, isso é uma necessidade. Só que as pessoas, elas não gostam de se expor. E eu não gosto de gravar vídeo no Instagram também, cara. Pô, cara, nem eu, hein? Eu também não gosto, não. Mas gravo. Mas gravo. Disciplina. Porque a gente é, cara, disciplinado. O homem faz o que tem que fazer. Ponto. E se ele for uma pessoa empática, ele vai se botar no lugar da paciente, do paciente e fala, cara, eles precisam disso. Eu preciso dar meu melhor aqui. É importante, porque senão eu tô permitindo que o charlatão lá leve as pessoas, frustre as pessoas e eu não estou vivendo a minha transformação. Agora, é lógico, eu já recebi um monte de gente falando, Diego, quando eu falo sobre a perda de tecido adiposo, o vídeo não vende. Aí quando eu falo a perda da barriga, o vídeo vende. Mas as minhas colegas da faculdade que estão comigo ficam falando que eu não deveria falar assim. Eu falei, mano, então vende para elas. Então, ao invés de você ajudar as pessoas que precisam, porque ninguém chega acordando, nossa, meu tecido adiposo, meu percentual de gordura deve estar acima do limite fisiológico. Pelo amor de Deus, as pessoas querem se conectar com gente de verdade. O melhor médico não é o que tem mais conhecimento, que o melhor se relaciona com os pacientes. Ponto final. Então, assim, se as pessoas não entenderem que é sobre conexão de pessoas, não faz sentido. Ou responde uma coisa. Eu pergunto para os médicos, vem cá, alguém chega até aí e pergunta para você quais são suas formações? Da onde você se formou? Como que foi realmente a sua estrutura histórica de tomada de decisão para você chegar onde... Nada, cara. E o cara chega lá, oi, tudo bem, como é que eu posso te ajudar? Aquela coisa sem graça do tipo, faz no automático, já está... Da principal dor, mais de 44% da população brasileira olha o médico como uma pessoa fria que não se importa. Inacessível, né? Inacessível totalmente. Uma pessoa que está ali, é mais um. Ela não olha no olho como você está olhando assim, cara, pô, que legal. Mas como é que você... Tá, você me contou os seus sintomas. Como que você está se sentindo? Como é que isso está impactando a sua vida? Fala para mim. Pô, ninguém não se interessa. Empatia, por quê? Né? Agora, por quê? Porque ele não faz isso com ele. Porque ele também não está se abrindo com ninguém. E aí você vê síndrome do pânico, crise de ansiedade, muito burnout, muita coisa. Então, assim... Eu fiquei um tempo falando sobre burnout, exatamente. Muitas pessoas se conectaram comigo, foram médicos, você acredita, cara? Muito médico, né? Cara, esse cara ser médico e empresário, e pai, e esposo, e ter que se cuidar... Malu, é muita pressão. É muita pressão. Tem outra coisa também, Diego, que eu percebo. O médico, ele não se enxerga como empresário, mas ele tem uma empresa. Ele não se enxerga, quer dizer, ele sabe a importância dele nos papéis, mas ele sempre chega com a visão de que ele tem que ser um bom médico, entregar, vender, faturar, etc. Né? E eu sempre gosto de perguntar para o médico, e até mesmo para o empresário dono do negócio, quando eu percebo que o cara ele construiu uma carreira e tudo é balizado só na carreira, eu pergunto, se eu tirar você o teu título médico e pedir para você se apresentar, como é que você se apresentaria? Se eu tirar o nome da tua empresa, como é que você se apresentaria? Você sabe qual foi a pergunta que eu fiz ontem na palestra que tem a ver contigo, que você está falando agora? Léo, imagina o seguinte, você não importa se você é médico, você é empresário, qualquer coisa. Eu chego para você está me apresentando um produto seu. Seja você quem for. Eu vou falar assim, Léo, eu preciso do que você me vende aqui agora. Eu sou exatamente seu cliente ideal, mas tem uma coisa, eu sou pragmático. Você é a primeira pessoa que eu estou falando, cara. Eu preciso falar com pelo menos mais 2 pessoas. No entanto, eu estou um pouco com pressa dessa vez. E o que você teria para me falar para que eu não fizesse o que peculiarmente faço de ouvir mais 2 pessoas para fechar contigo agora? O que te faz único? Por que você? Aí eu vou ficar te olhando. Aí eu quero saber. Agora, tem gente que é inteligente. Já fiz uma palestra, o cara falou para mim, Diego, nunca me perguntaram isso. Eu falei, inteligente, irmão. Você saiu bem, né? Mas eu vou falar assim uma coisa para você. Todos perguntam, em silêncio. Essa é a pergunta que faz as pessoas escolherem você. É só essa. Agora, se você não sabe responder essa pergunta, você está em apuros. E não venha falar, tratamos você muito bem, entregamos qualidade. Isso é pré-requisito. Bullshit, né? Isso é pré-requisito, exatamente. Quem é você? Por que você? O que você faz eu olhar, e lógico, não é nem o que falar, de novo, é o como, é olhar para você, e você pode responder a verdade. Fala, Diego, cara, que pergunta incrível. Eu nunca recebi uma pergunta dessa. O que mais ainda me faz querer ter você como cliente, e o que eu posso falar, assim,
o nível de conexão que eu gero durante uma transformação, porque entrega técnica é pré-requisito, mas estar com você, acompanhando no antes, ou durante, ou depois, entendendo que a relação do seu resultado é mais do que o que você veio buscar, é como você vai se sentir sobre o que você veio buscar, isso é o que importa para mim, é o que eu vou perseguir do seu lado. Eu sou esse cara que vou junto com você, minha equipe vai junto com você, e como eu estou falando aqui, talvez o cara fale, pô, estou sentindo confiança nesse cara. É sobre, primeiro argumento de venda, como é que você vende muito? Você tem que ter convicção no que você vende. Exatamente, a gente só vende aquilo que a gente acredita. Se você não acredita no que você vende, você vai falar fraco, você quer convencer, você tem que arrastar as pessoas pelo seu entusiasmo, pela sua capacidade de ver que, cara, eu quero sentir o que essa pessoa está sentindo mesmo, porque é ali que a pessoa fica para trás. Ela meio que quer, ela meio que fala as coisas, ela não peita realmente chegar e expor o que ela pensa, o que ela sente. Puta, cara, homem então para falar o que sente é um desafio. É sinal de fraqueza para nós. O Diego, você está falando uma coisa muito importante e lá na nossa imersão Amina, que é uma imersão para dono de negócio, né? Uma das coisas que eu trabalho muito forte no dono de negócio é porque ele chega lá muitas vezes assim, eu sou o dono daquela empresa tal, eu sou o especialista dessa área tal, né? E existe no universo, né, toda uma hierarquia para a gente ter o resultado final, né? E muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas em ter o resultado, ter a venda, ter o faturamento, e elas esquecem de um ponto fundamental. Existe uma pirâmide que é de identidade, de capacidade, de merecimento. E primeiro eu preciso ser um marido, ser o cara que enxerga, entende as suas emoções, ser um cara que tem a sua vida realinhada, depois de ser, eu vou ser capaz de fazer. E muita gente só faz, só entrega, mas se sente incapaz de cobrar um preço mais alto. Só que ele quer ter o resultado do cara que cobra mais alto, mas antes ele não foi, que é a base, né? Imagina que fosse um prédio. A base, a fundação é o ser. E está totalmente ligado à identidade, à história de vida. Depois é o quê? A capacidade, o que eu estudei, o que eu me desenvolvi. Mas o cara se estudou, se desenvolveu, montou um negócio, equipou aquele negócio, mas ele não se sente merecedor. Então, ser, fazer e ter são coisas que a gente trabalha dentro da nossa imersão de negócios. Por quê? Muitas vezes o empresário fala, me dá a fórmula mágica para eu faturar mais, me dá a fórmula mágica para eu faturar 5, 10 vezes mais. Cara, e tudo começa na base. E eu aprendi isso a duras penas. Por quê? Eu construí um negócio multimilionário, que foi uma mineradora de ouro, mas eu era quebrado onde? No CPF. E eu sempre trago a máxima dentro do meu grupo de negócio, que é, primeiro, empresário forte, família forte, empresa forte. Né? E tudo começa com a base. Né? E eu me lembro que, num dos primeiros investimentos que a gente captou para o nosso negócio, veio de Dubai. Olha que louco, né? E lá tem um Burj Khalifa, né? Burj Khalifa, eles são 168 andares, né? São mais de 110 metros de profundidade que as estacas descem para poder fazer a base. Sim. Então, aquele prédio levou, Diego, quase um ano. E eu me lembro que eu sou engenheiro, e o engenheiro é fissurado em quem? Dados, métricas, números. E eu fui estudar, cara, quanto tempo levou? Ele levou 6 anos para ficar pronto. E só 5 anos para ficar pronto. Só um ano foi só de fundação. Então eu vejo muito empresário, muito dono de negócio, muito médico também, ele quer ter o resultado final, mas ele esquece da base. Né? Eu construo também, tem construtora, eu construo para mim loco, tem alguns anos já. E onde você enterra mais dinheiro é onde? Na base. Então tem muita gente querendo ter o teu resultado, Diego. Ter a casa que você tem, o casamento que você tem, mas ele esquece que existe um Diego que foi transformado, que teve que realinhar muita coisa da história de vida para antes ser, para depois fazer e ter o resultado final. O que você pensa disso, Diego? Uma das coisas que rege a minha percepção de mundo, que eu ensino para os empresários que se conectam comigo. Cara, parabéns pelo que você entrega. A metáfora é muito enriquecedora. E eu acredito que essa base, para mim, ela é forjada não só pelos valores, mas em rituais diários. Por isso que eu falo, hora para dormir, o que você faz todo dia de manhã, não tem a ver só com a rotina, é a emoção que aquilo te gera. Eu chego a refletir sobre o que eu desejo, o que eu já conquistei, e dá uma sensação de falar assim, cara, eu sei que às vezes num desafio está muito difícil em alguns momentos, mas outra pessoa já teria desistido, eu não. É aqui que eu pego a minha mola. Tem gente que na hora da dor para, chora. Tem gente que vai e fala, meu irmão, é aqui que eu acelero, é aqui que eu vou fazer acontecer, não importa. Eu vou manter a minha disciplina de olhar para frente. Vambora. Então, toda manhã, cara, não importa. Eu sempre sinto que é como se eu estivesse renascendo para construir tudo do zero, tudo de novo, e sentindo uma força que eu não sei explicar. Só sei que às vezes eu chego a ter realmente assim, lágrima que cai assim, do nada, mas com emoção de
Caralho, porra, a vida tá foda, eu vou fazer, eu vou embora. E a fisiologia, como diz Anthony Robbins, né, ela se influencia muito no estado emocional. Total. As pessoas... Você sabe que ele foi um dos primeiros caras que eu me conectei fora do Brasil? É sensacional. Fui pra fora do Brasil pra buscar o que eu não consegui aqui. Não, aqui Olha esse que cara é louco. sensacional. Ele é o que eu falo, as pessoas negligenciam a mentalidade, mas lá no fundo elas não aguentam ter a dor. É igual o treino. Porque, cara, por isso que eu falo, você não aguenta manter a disciplina para se manter em forma, que é sobre o que você consegue diante da sua escolha de se alimentar melhor, fazer uma atividade física. Como é que você quer ter um negócio? Só que o que acontece? Existe a máxima das pessoas que enriqueceram fora de forma. Aí o cara vai contar uma outra história que funcionou pra ele. Eu tive que abdicar de tudo, inclusive minha saúde. Dane-se, valeu a pena, eu tenho dinheiro pra caramba. Eu falo, cara, não existe só um caminho. E a questão, mas não, da questão que as pessoas não entendem, que a felicidade não tá no resultado, ela tá no processo. Senão os caras com muito dinheiro, tipo um Tiuli da vida, nosso amigo, não precisaria trabalhar mais. Exatamente. Mas é o processo daquele troço. Então, assim, qual que é a máxima da felicidade pra mim da vida? Quem você é na segunda-feira de manhã? Quem você é no domingo à noite? Como é que você se sente? Ávido para falar, meu irmão, amanhã vai ser um dia foda, eu vou construir muita coisa, ou já começa a dar um bug na cabeça, fala, essa semana, cara, tem muita coisa pra fazer amanhã, e dá um desespero. Então, cara, como é que você tá na tua vida? Você tá infeliz, não importa quanto dinheiro você ganha. Cara, loucura, né? Cara, quantas vezes, Diego, quantas vezes eu recebi donos de negócio com empresas grandes, né? A gente tem lá, desde um negócio que fatura poucos milhões, é o cara que fatura algumas dezenas de milhões do nosso grupo, né? Então, quando a gente olha ali o empresário, alguns grandes já chegaram para mim e falaram, Léo, eu trocaria tudo para ter minha família de volta. Eu trocaria tudo que eu vejo hoje naquele meu amigo XYZ para ter isso. Então, você que está aqui do outro lado, cara, que está ouvindo esse bate-papo, eu acredito de verdade, Deus, que o Diego, que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Né? Então, se você está ouvindo esse bate-papo aqui, Diego, com tanta experiência, tanta vivência minha, cara, Deus te chamou para ouvir isso, para você virar a chave da tua vida, para você ter mais conexão com Deus, para você ajustar pontos da tua vida, porque isso é fundamental. Se você quer mais da vida, você precisa ajustar tantos pontos que a gente vem conversando aqui, né, Diego? Eu acredito muito nisso. Né? Que Deus ele não une pessoas, Deus não une pessoas, ele une propósitos. E a gente não está aqui à toa. Né? Deus tem algo grande para fazer através de nós e por nossas vidas, nossas empresas. Diego, vou te fazer uma pergunta aqui. Mais uma pergunta. Eu acredito que quando o médico chega até você, e você faz um diagnóstico do cara, obviamente, né? Quais são os problemas mais comuns que você encontra e como é que você resolve isso? Quais são? O cara chegou, sentou na tua frente, Diego, tem uma clínica tal, estou querendo faturar mais, não estou com tempo para a família, não estou com tempo para isso, a minha vida tá descaçambada assim assado. Por onde você começa? Né? O cara que está aqui, que é da área médica, e não só o cara da área médica, o empresário de maneira geral, porque você atende empresário de maneira geral também. Né? Por onde você começa essa visão, esse raio-x dele? Como é que o médico consegue ter de 8 a 10 pacientes a mais sem botar dinheiro em tráfego? E ou o empresário seria um cliente? Uma coisa que é óbvia e pouca gente entende. Se você se posiciona hoje no seu Instagram para mostrar um pouco do que você faz, o seu conteúdo tende a ser chato para a maior parte das pessoas que não precisa do que você faz. Vou pegar um exemplo de um médico, poderia ser de um empresário. Então eu falo, vamos supor, eu sou médico e falo de transplante capilar, vamos supor. Então se a pessoa está me seguindo, é porque esse cara, esse homem, ele vai falar, putz, em algum momento, não necessariamente agora, eu penso em fazer um transplante, gostei desse cara, vou acompanhar ele. Porque se o cara não tem nem queda de cabelo, meu conteúdo é um saco para ele. Lógico, não faz sentido. Só que acontece, as pessoas gastam dinheiro no tráfego pago para anunciar aí para um monte de gente, querendo que em 1 minuto e meio a pessoa decida fazer um transplante com você. Agora, o cara que de repente, agora, nesse exato momento, botou para seguir lá o meu Instagram, eu não faço nada com esse cara. Ele gostou de mim, ele viu alguma coisa que é referente ao que ele busca, e eu não fui falar com ele. É lógico, não é? Seja bem-vindo. Ou, e aí, quer fazer um transplante? Não é isso. Existe uma abordagem direta que eu falo no meu primeiro livro, A Arte de Vender Sem Vender, que é uma puxada de assunto ali estratégica, né? Só para entender o que a pessoa está fazendo ali. Cara, isso é tão forte. É por isso que eu falei que a gente faz de 500 e pouco a 700 e poucos por mês. Porque a gente sabe conectar com essa pessoa, só que significa que só porque você me seguiu você vai me comprar? Claro que não. Como é que é a regra do jogo mínima para médico que eu faço, mas que serviria para qualquer empresário? 50 abordagens por dia entre quem chega para seguir, quem interage, quem curte, quem visualiza story. Segunda a sexta são 250, 4 semanas do mês são 1.000, me dá pelo menos 1% de conversão, são 10 consultas a mais.
Uau. E é uma métrica pobre, dá para fazer de 1 a 3%. O cara já consegue pagar tráfego aí só com 10 consultas a mais. Deixa eu te falar mais uma coisa de transplante capilar. No mínimo, se o cara for muito ruim de venda, a cada 10 consultas ele fecha 3. O normal do mercado seria 4. E se ele tem um ticket assim, razoável, não estamos falando mais barato. Um ticket de, sei lá, 23 mil reais, ele já está fazendo 69 mil. Porra, já pagou tudo. Já pagou marketing, tráfego. Né? Pega essa sacada aí, galera. Você que é da área médica, você que é empresário também, tá? Tem que investir em tráfego, né, Diego? Porra, não, é o que eu falei, a mesma questão do tráfego. É muito simples mostrar como é que o tráfego funciona. Quer esse mesmo exemplo? Pegar o que o cara fecha a cada 10 consultas, ele faz 4 cirurgias a 20 mil, então ele faz 80 mil normalmente a cada 10 consultas. Muito simples. O cara tem a consulta de 500 reais, botou 10 mil em tráfego, conseguiu 10 consultas. Tá caro, pagou R$1.000 por consulta e só recebeu 500. Ou seja, ele fez 5 mil reais, perdeu 5 mil a prejuízo, mas com essas 10 consultas ele fecha 4 a 20 e faz 80. Botou 5 mil de prejuízo, voltou 80, retorno sobre Ad ROAS de 16x, pode aumentar o tráfego. Qual que é a métrica mais importante do marketing para qualquer empresa, médico, não importa. Qual é o custo de aquisição do meu cliente máximo, o CAC máximo. Ou seja, num caso como esse, essa pessoa poderia ter pago até R$2.000 por um único paciente. Exato. Porque ganharia 500, perderia 1.500, mas se fossem 10, prejuízo de 15 mil, fez 80 mil. Ainda vale? Ainda vale. Está começando a ficar ruim, mas ainda vale. Pelo menos se você conseguir de 5 a 6 vezes mais. A gente não falou de recorrência desse cliente, talvez. Não falando de clínica, tantas coisas aí envolvidas, né? Nem entro nisso, porque o cara que vai fazer transplante é o cara que também vai querer talvez passar por um visagista, por um personal stylist, fazer um programa de emagrecimento. Esse cara pode ser empresário, participar do mastermind, sobe de quem quer. O ecossistema grande. Eu entrego esses programas aí, cara, coisas que os caras pagam 120 pau para participar. Cara, que legal. Diego, quando a tua conta, você tinha mais de 1 milhão de seguidores no teu Instagram, né? Quando a tua conta foi derrubada, cara, qual a primeira coisa que passou pela tua cabeça, meu irmão? É uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Já aconteceu antes, não é a primeira vez. E aí você entende o seguinte, Tony Robbins, né? Em momentos de desafio que você molda o seu destino. Ponto. A minha principal fonte de conversão, onde eu ganho mais dinheiro que o tráfego, que outras empresas minhas, é ali, para médico e para empresário. Perdi. O que eu vou fazer agora com esse tempo? O que aconteceu? Criei uma outra empresa. Uau. Por quê? Eu estava procrastinando fazer isso, estou entrando agora no mercado de reformas. E por que eu entrei nesse mercado? Porque assim como o mercado médico, todo mercado que você pode crescer e viver de indicação faz com que você tenha uma vida fácil. E a vida fácil, entre aspas, leva você a ter um pouquinho de zona de conforto para investir no que tem que ser feito. Então nenhum deles sabe realmente. Quando você ouve falar em obra, o que você ouve? Obra é foda, obra atrasa, os caras não cumprem, sexta-feira sai cedo. Eu estou querendo algo que desafie o mercado a entender assim, a obra é ruim. Você vai pensar em obra, você vai lembrar de mim, cara. Aí você vai entender assim, putz, que experiência. Que pensa assim, cara, quando você viaja, se você vai para a Europa de classe econômica, você chega lá meio quebrado. De executiva, você gosta do que você viveu de experiência. Então você tem que saber criar uma experiência. E tá tudo bem que tem gente que vai querer economizar e de classe econômica, tá tudo certo. Mas eu sou o tipo de cara que pago para ter uma experiência melhor. Num restaurante, em qualquer coisa. Então você constrói uma empresa para esse tipo de gente. E por que é bom vender para quem tem dinheiro? Porque a venda é desapegada. É uma venda desapegada. Cara, olha, o seu concorrente está vendendo mais barato. Ué, mas por que você não fechou com ele, então? Tá tudo certo, cara, pode ir lá. Isso é muito gostoso, né? Isso é muito gostoso quando você vende um high ticket, tipo um alto padrão, para a galera que realmente tem grana para pagar e tá ali. E por outro lado também, eu percebo que por exemplo, quando a gente tem alguém do nosso time, falo internamente, né, que quer vender por vender, né, a gente já teve pessoas assim, cara, o quanto a venda era difícil, porque tá tentando vender pro cara que não é cliente, né, e isso é um desafio danado. Diego, o que significa resiliência para alguém que precisou reconstruir praticamente tudo do zero, que foi você, né? Agora você teve que reconstruir, né? Você tá aí com o Instagram, vai voltar a qualquer momento, mas você teve que se reconstruir também, né? Estratégia, marketing, etc. Nasceu uma nova empresa. Como foi isso para você? Você já se reconstruiu algumas vezes também. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Cara, a resiliência, ela é um músculo. Então, assim, nos primeiros momentos que eu precisei ser resiliente, foi mais difícil.
Porque eu não estava acostumado a jogar um desafio tão grande. A cabeça não tá pronta para aquilo, né? É como você entrar... Imagina que você faz agachamento com 40 de cada lado e de repente você botou 60. Só de tirar a barra, tua cabeça fala, não vai. Você pode ter alguém ali para te ajudar. Você vai fazer, mas você fica com medo. O medo é natural, entende? Só que a questão é, o que faz uma pessoa se mover além do medo, da dor? Ela entendeu o porquê dela de uma forma muito foda. Muito foda. E muita clareza no que ela quer. E se a gente não tem esse porquê, é muito fácil. Nem estou falando do desafio, que o desafio, bem ou mal, te empurra. Mas o pior momento da vida é quando você está acima da média, mas não o melhor que você pode ser. Ali o cara para de fazer. Ali o cara olha para o lado e ele fala, eu já estou bem. Aí ele já não está mais conectado com algo. Ele está até ganhando dinheiro, ele não está feliz. Eu tenho uma máxima para isso, depois eu te falo. Mas voltando à questão da resiliência, cara, eu gosto sempre, eu ouço e vejo alguns vídeos, às vezes, que podem se chamar de motivação, mas que falam exatamente sobre isso, cara. Tipo, irmão, tu chegou até aqui. Você sabe o que você passou. É agora que você vai falar, ai, tá difícil, ai, não dá. Nenhuma pessoa de sucesso, cara, a história, ela não veio lá de baixo, a pessoa teve que ser reconstruída e fala, puta, que história foda. Então agora eu tô tendo a oportunidade de construir o meu caráter, tudo que eu posso fazer para ser o meu legado, a minha história. É num momento difícil, na adversidade, que você aprende que você... Cara, você é invencível. Você é invencível. Você pode me ferir, você pode me deixar mal, eu posso ficar sentido porque meu Instagram caiu, mas, cara, eu sou invencível. Cara, eu não caio. Se eu cair, levanto rápido e tá tudo certo. Tá tudo certo. Essa que é a questão. Da jornada, né? Cara, eu falo, vai jogar golfe pra tu ver. Maior parte das pessoas, mais de 70% das pessoas, de menos de 3 meses, abandonam o taco. É sério? Porque é muito frustrante, é muito desafiador, é vergonhoso, é difícil você aprender a conseguir jogar. Então as pessoas desistem antes. É uma coisa que ensina sobre você. Sabe por que no golfe você fecha muito negócio, Léo? Porque se eu for jogar do lado de um cara, eu sou obrigado a ficar 4 horas do lado dele. E não é sobre o que ele fala, é sobre como ele age quando ele se frustra com uma tacada. Qual é a inteligência emocional desse cara? O quanto ele consegue se manter concentrado, admirando o erro. Pô, a bola foi longe, o que todo mundo faz? Ah, pô, tá. Eu vejo um monte. Agora, uma vez o meu professor falou, dá uma tacada horrível, a bola é para lá, a bola foi para lá. Erra, observa, não esboça a reação, continua o jogo. O cara tá jogando com você, não entende nada. Porque o cara que tá comigo, se é um campeonato, tá do meu lado, ele só faz assim. Só olhei para ele, agora que eu cresço. Porque, cara, é no detalhe, mano. É no detalhe. Ser forte diante da adversidade mostra exatamente, cara, que você está pronto para lidar com as circunstâncias e não ser vítima delas. Isso muda o jogo completamente. Você tem tudo para fazer as coisas darem certo. Agora, os desafios vêm para todo mundo. Se você acha que a tua vida é difícil por algum momento, por algum motivo, você já olhou, por exemplo, Léo, a vida de alguém que fala assim... Eu tive um cliente meu que falou, meu Deus, Diego, eu estou tendo a pior quinzena do meu ano. Aí eu olho... Só que também eu tenho humildade de falar. Eu também falei que estou com um desafio. Tem alguém que vai olhar para mim num nível mais alto e vai falar assim, ah, garoto, isso não é nada. Eu já fiquei devendo, sei lá, 50 milhões, ou não sei o que lá, verdade, e dormia bem. Então, assim, na verdade é sobre a gente gostar do desafio de falar, putz, isso vai me fazer mais forte, vamos embora. Cara, que maneiro, Diego. Eu também tenho essa oportunidade. Quando a gente direciona, aconselha muitos empresários, é muito legal porque você consegue estar de um outro ângulo, né? Você já passou por muita adversidade, eu já vivi muita adversidade, desde a minha infância até montar os negócios que tive, passei muita coisa. Então, quando a gente está nessa posição de conselheiro, de direcionador, e a gente vê que a gente venceu aquilo e hoje você pode direcionar a pessoa, dar a mão para que ela não passe sozinha, é muito bom, né? Mas resiliência é fundamental, né? E não existe resiliência se não tiver história de fracasso superada, né? Aliás, o fracasso ela é fundamental para forjar um ser humano mais forte, né? E tem gente fugindo de fracasso, né? Na verdade, como a gente começou o podcast aqui, fracasso é uma semente de sucesso que vai trazer algo maior para você lá na frente. E é fundamental, Diego, a frustração, né? Aliás, hoje em dia, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, que a gente já vai para filhos, tem um monte de pai querendo deixar que os filhos não sejam frustrados. E a frustração faz parte da formação do ser humano, né? A gente só está aqui por conta de frustrações acumuladas e superadas, né? Então tem muito pai deixando para trás, tem muito empresário chorando demais, enquanto deveria estar olhando para essa tacada do golfe. Observar onde eu estou errando, o que eu posso melhorar sem reclamar. Na mina eu falo muito que uma coisa muito engraçada, você nunca mais vai esquecer o que eu vou falar, né? Quando a gente ajoelha para orar, a gente ora para
Deus, né? E qual é o oposto de oração? Reclamação. Então, se para Deus eu oro, para quem eu reclamo? A reclamação é oração aos demônios. Então, eu sempre falo, não reclama. Porque quando você reclama, você sabe para quem você está evocando aquela situação. Então, aprende. Traz essa lição de vida e não reclama. Aprende com esse momento. Então, isso é uma coisa muito, muito bacana que eu trago para a minha vida, para meus empresários. Diegão, vou para a última pergunta, nosso set. Cara, a gente vai ficar aqui muito tempo falando. Que gostoso estar aqui batendo esse papo com você, cara. Que alegria estar aqui contigo, cara. Aprendendo muito contigo. Mas, meu irmão, eu queria agora que você desse um conselho. Qual o conselho que você mais repete para os seus alunos, para os seus aconselhados, direcionados, mas que eles ainda insistem em ignorar? Qual o conselho que você pode dar para o cara que está aqui do outro lado, que talvez ele esteja ignorando, deixando de ver, e que pode virar a vida desse cara, meu irmão? Olha, vai ser um conselho simples, mas se você é empresário e você quer escalar e você tem pessoas que você lidera, existe uma frase que um mentor meu falava para mim, que ela parece boba, mas ela muda tudo. Não adianta esticar a lagartixa que ela não vai virar jacaré. Gostei. Meu irmão, para. Você quer ter uma empresa nota 10? Boa. Para de contratar gente nota 7. E eu tô sendo bonzinho com 7. Você sabe o que você está fazendo. E não adianta só pagar muito para contratar a pessoa certa. Quer ter sucesso, o negócio é sobre liderar pessoas. Ponto final. E liderar pessoas não é contratar gente boa e mostrar o que elas têm que fazer. É criar exatamente o mesmo processo de venda que você faz para os seus clientes para dentro. O que vende para uma pessoa não é o benefício e as entregáveis, é a visão de futuro que você leva para um cliente. Sobre como ele vai se sentir após a sua transformação que você gera, o que você faz. E com a minha equipe, a gente tem exatamente reuniões mensais, individuais, eu faço com os líderes fazem com as outras pessoas. Para quê? Para entender, cara, como vai você? O que você quer construir daqui a 1, 2 anos? O que a gente pode te ajudar? Como a gente pode ser melhor? O que você está lendo? O que você está construindo? Qual é a sua dificuldade? Eu sei o dia, o mês, o carro, o modelo, a cor que um colaborador meu quer trocar. Eu sei aonde o outro quer morar e por que a história tem a ver com a família dele. O que a outra quer para as filhas. Eu sei exatamente o que as pessoas estão buscando e eu estou junto com elas para que no momento que elas precisarem, elas podem também contar comigo. Então, cara, contratação é uma das coisas mais difíceis. Contratar bem é melhor que treinar bem, isso é um fato. Sim. É como você querer melhorar um relacionamento de uma pessoa que não é aquela pessoa que quer consertar ela. É. Eu já fiz isso, cara. E não funciona. Não tem como. Agora, contratar bem é contratar trazendo a sua cultura. E a sua cultura advém dos seus valores. De novo, imagina que eu sou um cara de 41 anos, ou um homem de 41 anos, ou uma mulher sozinho hoje. Não entra num relacionamento com qualquer pessoa. Tu vai entrar, quer entrar na minha vida? Meu negócio é o seguinte, aqui ó, eu vou dormir 8h20, eu não bebo quase, eu não gosto de sair, eu tal, e tal, e tal, e tal. Porra, a régua é alta, ou é chato, não tem problema. Esse sou eu não abro mão desses valores. E a pessoa vai ter os dela. Só que na minha empresa os valores são meus. E quando eu vou contratar, eu basicamente estou pedindo para a pessoa não entrar. Como é assim, Diego? Ué, cultura? Cultura. É sempre assim, meu irmão. Olha só. Já viu o filme Tropa de Elite? Já viu o BOP? Eu já fiz um treinamento lá fantástico. Lá. Os caras são sensacionais de mentalidade. E eu falei, cara, aqui se você viver um dia, você está pronto para seguir aqui. Mas se você não gostar desse primeiro dia, você vai embora. E as últimas 2 contratações que a gente tentou fazer antes de acertar, um dia mesmo, a pessoa pediu para sair os 2. Por quê? Não dá para trabalhar comigo se o cara não gosta de se cuidar, de evoluir, de querer ler, de querer treinar, de querer ter uma vida melhor. Ele vai entender assim, esses caras são malucos. Agora, eu tô te trazendo o cara por dinheiro? Não. Estou trazendo por visão de futuro. Porque se você ficar aqui 2 anos comigo e você for bom pra caramba, você vai ficar rico aqui. E você pode ser até meu sócio, como já aconteceu hoje. Então, assim, a minha questão é, você não falou de ambiente? Coisa mais importante, com quem que a gente passa mais tempo da nossa vida? Com a pessoa que trabalha com a gente. Às vezes dependendo mais que a tua mulher. Como que eu não vou escolher essas pessoas por valores, por afinidade? Não é confundir amizade, embora você pode vir a fazer sim, com inteligência uma amizade, não tem problema, desde que os valores sejam respeitados. Então, assim, a coisa mais difícil para quem quer ter sucesso é entender como contratar a pessoa certa, mas como defender os seus valores antes disso. Cara, isso faz muita diferença. Total. Acredito tanto nisso, Diego, tanto nisso, que dentro do Alquimia Empresarial, no nosso grupo de negócio, tem uma pessoa especialista, que é a Bianca Dória,
que só cuida da parte de recrutamento, seleção, cultura da galera de todo o grupo. Por quê? O empresário é muito bom em fazer dinheiro. E nessa fase que ele superou a primeira fase de um negócio, que é a fase de vendas, e ele vai para a próxima escalada, que lidar com pessoas, ele não tem especialidade. Então, você que está do outro lado aqui, quer crescer o teu negócio, você é trabalhador, cai dentro, entrega o teu melhor, é competente. Cara, você não foi treinado para recrutar. Você pode até saber, mas você não é especialista da área. E eu falo sempre, cara, a Bianca está aqui. Então ela faz um dossiê dessa pessoa, verifica na empresa dele todos os pontos falhos, e ali a gente entra exatamente fazendo troca de time, realinhando o time, porque empresário que é bom, ele entende que ele precisa de gente melhor que ele para fazer. E a gente traz essa especialista para poder cuidar de gente, né? Que é do nosso grupo de negócio, que está lá cuidando, porque eu acredito muito nisso, Diego. A gente contrata as pessoas pela afinidade, cultura, talento, e lá dentro do negócio a gente vai mudando, meu irmão. É muito, isso que você falou é muito sério. Muitos empresários renegam isso, mas é fundamental, é virada de chave. Várias vezes isso mudou muitos games do meu trabalho, da minha empresa, dos meus negócios que eu tive, né? Diegão, já chegando aqui para o bate-papo final, para o momento final, a gente faz um bate-bola. E nesse bate-bola aqui, eu vou te fazer uma pergunta, sem pensar você vai me responder, tá? Vamos lá. Diego, razão ou resultado? Resultado, sempre. Resultado cura, né, irmão? O que vale mais, autoridade ou audiência? Autoridade. Sempre. É o seu valor, é como as pessoas te percebem. Fera demais. Diego, o maior inimigo do crescimento, ego ou medo? Uau. Medo. Uma decisão que todo empresário adia, mas deveria tomar hoje, irmão. Investir para estar em ambientes que fazem a diferença, para ele aprender como crescer mais que as próprias crenças. Cara, fera demais. Completa essa frase aqui pra gente. Uma clínica nunca cresce antes do... Uau. É difícil. Uma clínica nunca cresce antes do médico entender que ele é o líder de tudo aquilo e não se vitimizar culpando as pessoas que ele mesmo contratou, cara. Cara, excelente, excelente, excelente. Isso dá corte, hein, cara? Fundamental aí, certeza. Cara. Todo médico deveria ouvir isso, né, cara? Todo médico. Todo empresário também, né? Sim, claro, claro. Diegão, se você pudesse deixar apenas um conselho para um médico que está começando hoje, qual seria esse conselho, cara? Se você está vendo aqui esse podcast, você pode, exatamente nesse momento, talvez o meu Instagram seja Diego Gil Meta, que voltou, ou Diego Gil X1. Se você quer fazer uma transformação, você vai fazer exatamente o que eu vou te falar agora. Qualquer pessoa, pode ser empresário, qualquer pessoa, pega o celular e explica para as pessoas assim, me culpa, porque aí você tem um motivo para falar de você. Pega e fala assim, pessoal, eu fui desafiado aqui por um tal Diego Gil no podcast que eu estou vendo, e ele falou assim, cara, você às vezes se dedica tanto para fazer o seu trabalho, mas você não parou para explicar exatamente por que aquilo que você faz é diferente do que o seu concorrente de repente entrega, o que realmente você faz que é especial. E eu decidi vir aqui para me explicar, para as pessoas entenderem o que eu faço e por que eu considero que o que eu faço é realmente bom e especial. E você vai falar do seu jeito, da forma que você achar que é melhor. Pode ser um story, podem ser 10, podem ser 20, mas entrega a sua verdade para que as pessoas possam saber quem você é. Se você entender que você é capaz de entregar o que de mais importante você tem que entender sobre o digital é que bastidores vendem mais do que palco, é sobre você ter uma conversa informal sobre isso, as pessoas vão gostar de você. Ou não, mas as pessoas certas chegarão até você, lógico. Não é porque eu estou falando de bastidor que você vai fazer num lugar sem luz, barulhento, mal vestido. Entenda, as pessoas também estão percebendo você. Mas faça, é um desafio para você ver que você tem a coragem de falar aquilo que você sente sobre você e vai por mim. Não se surpreenda se você fizer uma venda agora. Fera, hein, cara? Fera demais. Pega essa dica aí, galera. Diego, em uma palavra, o que significa sucesso para você? Autoconhecimento. Uau. Todo o dinheiro que você ganha é consequência de quem você se torna. Você vai se orgulhar de você.
Posso olhar para 911, que foi um dos carros, o maior sonho. Eu nem vejo o carro. Eu vejo quem eu tive que me tornar e os desafios que eu superei para chegar até ali. Putz, que fera, hein? É isso. Não é sobre o carro, né, cara? Não é sobre o carro. Nunca foi. Isso não é sucesso. Porque isso traz uma coisa que vale mais que o sucesso. Paz. Paz. Nossa. Putz. Fera. Até é bom ouvir isso. Fera demais, cara. Diego, quando a tua carreira acabar, não que ela vá acabar, né? Mas quando você tiver, não vou fazer mais isso. Ou se em algum momento na tua vida você decidir parar ou for fazer qualquer outra coisa. Pelo que, meu irmão, você gostaria de ser lembrado? Por trazer as pessoas para o autoconhecimento, de entenderem que elas, sim, são capazes de viver a vida que quiserem. A vida 1%, que eu falo que quem só tem dinheiro para mim é pobre. Só que para isso elas vão ter que superar o que ninguém quer superar. Mas é esse processo que faz você entender o quanto a sua natureza, do melhor que você pode entregar, o seu potencial máximo, a sua eudaimonia, como Aristóteles falava, é a sensação de felicidade é quando você entende que você explorou o seu potencial a dar o seu melhor em algo que você percebeu assim, as pessoas conseguiram se transformar através do que eu dei do meu melhor. E no meu caso, a transformação é sobre quem elas se tornaram. Eu gosto de ouvir as pessoas que estão agradecendo por elas se sentirem felizes na vida que elas estão vivendo. Quando você acordar de manhã e você gostar de acordar antes do sol e você entender assim, cara, nesse momento eu estou construindo uma sensação dentro de mim que está totalmente fora do tempo normal das pessoas. Eu não comecei acelerando. É como se eu dilatasse o tecido do espaço-tempo e estivesse dentro daquela 1, 2 horas, ou pode ser 10 minutos, uma eternidade onde eu vivi tudo aquilo que eu sinto, do que eu quero ser, do que eu já fiz para chegar onde eu cheguei, e isso me potencializa a entender que eu não preciso me importar com a opinião de ninguém. E essa é uma sensação impagável. Você ser você, não importa a opinião de ninguém. Eu poder ter, sei lá, mais de 100 quilos, ter um percentual de gordura baixo e ser aquele cara que hoje está barbudão, o homem viril. Eu pego a Tina Talentina e, cara, eu choro e falo assim, puta, mano, só eu sei o que é abraçar essa cachorra aqui, da onde a gente veio. Putz, grilo, meu irmão. É foda. Que maneiro, cara, que maneiro. Irmão, que papo incrível que a gente teve aqui. Obrigado por essa oportunidade. Cara, Deus continue te abençoando, te honrando, prosperando os teus caminhos e que você siga muito além, ajudando gente em todo o Brasil e fora. Cara, obrigado. Amém. Você que está aqui do outro lado, que viu essa super aula, entrevista, bate-papo aqui com a gente, cara, não deixe de seguir o Diego e encaminha esse podcast para muita gente que precisa tá ouvindo e vivendo tudo isso que a gente passou por aqui. Diegão, fala pro pessoal, como é que o pessoal te segue aí? Bom, eu tenho o meu YouTube, canal Diego Gil, mas a minha fonte mais forte de conhecimento, sim, é o meu Instagram. Se a pessoa botar Diego Gil lá, ela vai me achar, seja no Diego Gil Meta, que é o meu Instagram oficial, ou no Diego Gil X1. E antes de falar qualquer coisa mais sobre mim, Léo, eu quero parabenizar você, cara, porque você tá aqui podendo contribuir com o seu conhecimento, trazendo pessoas como você trouxe o Tiuli, que é um cara fantástico. Isso é uma causa muito bonita. Eu recomendo que as pessoas possam viver a experiência de se conectar com um cara como você, até porque a gente ficou muitos anos sem se falar. Sim. E a cordialidade no qual você conversou comigo, com a minha mulher, nos recebeu no seu evento lá na Alquimia, aquele clima ali de você sentir que, olha que paradoxo, pessoal, aqui eu estou num lugar que é para eu acelerar, mas eu estou me sentindo acolhido e seguro. Putz, isso aqui, cara, que você está fazendo, não tirando a responsabilidade, mas mostrando o que tem que ser, mas tu fala, cara, relaxa. Se está doendo muito, é porque só está faltando mais um tempo, faz parte, você está no caminho certo. É só doer mais um pouquinho, às vezes, sim, mas tu vai chegar lá. A gente entende isso. Aqui você vai ver que as pessoas, assim como vocês, também sentem dor, mas a gente chega lá junto. Essa ambiência, ela é fundamental. Eu parabenizo muito você. Obrigado, meu irmão. Obrigado, carinho. Mais uma vez. Obrigado. Valeu, irmão. Incrível podcast, hein, cara? Te dá um abraço aí, irmão. Calma, senão eu quebro o podcast cara. Tudo aqui. Incrível, irmão. Se vir seu coração o tempo inteiro aqui, cara. A galera precisa, as pessoas precisam ouvir essa verdade, meu irmão. Quanta gente precisa ouvir essa verdade, cara. Que Deus te use poderosamente, irmão. Que Deus te use poderosamente. Você vai muito longe, irmão. Muito além do que você imagina. Deixa Deus te usar. Nós vamos juntos. Eu não falei uma frase, nós vamos. Eu não falei uma frase aqui, mas é uma frase que rege a minha vida. Eu sempre falo, quando eu passei pelo momento da batida